Alô, você aí de casa, eu não sou o convidado de hoje, meu nome é Elinho Gomes, hoje eu vou apresentar porque o nosso convidado é esse rapaz aí, muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje começa o multiverso do Oiticica Podcast. Viu? Sinta-se em casa, Obrigado. faça de conta que esse programa é seu. E Obrigado. é o seguinte, hoje eu tô pegando aqui essa função de apresentador pra gente conversar um pouquinho e saber um pouquinho mais também da história aí do nosso querido Rafael, conhecido como Piel JP2, que tem uma história aí na música, na produção também, nos bares de Iguatu. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quando é que o Oiticica vai voltar? Quero respostas objetivas. Pois é, talvez seja uma pergunta assim difícil de responder, porque a gente trabalhava basicamente com festas, né? Diferente, não que os bares daqui também não trabalham com festas, né? Mas a gente trabalhava exclusivamente com isso, então, exclusivamente com aglomerações, né? E diante do cenário ainda não é possível fazer eventos desse tipo. Ainda não é possível, mas já é possível pensar num retorno. Sim, sim. Porque como as coisas já estão começando a abrir, eu sei que, tipo, o Oiticica funcionava muito, era na madrugada, né? Basicamente na madrugada. Uma coisa que a gente começava 10, né, e ia até 3h30 da manhã, né? Ainda não está sendo possível, mas estão começando a abrir mais. A gente, por exemplo, está começando a voltar aos pouquinhos, com limite ali de horário e tudo mais, só que a gente já pode vislumbrar aí, visualizar que pelo menos finalzinho do ano, começo do ano, essas coisas já comecem a melhorar mais. Pergunta objetiva, quando é que o Oiticica volta? Pois é, eu não tenho exatamente E onde volta? essa resposta. Ainda tem isso, porque no mesmo local não vai poder ser, né? Que hoje não é um espaço como era antes, né? Lá. Então, se tudo, né? O que é que estão fazendo ali que eu nem entendi eu ainda? Não sei, Só estão quebrando, eu não vi direito. Derrubaram, era um prédio só, né? E derrubaram e fizeram várias salas. Então tem tipo, sei lá, 5 salas comerciais. Né? Dividiu o que era aquele prédio todo e virou em 5 salas comerciais. Aí não se sabe ao certo de como é que vai ser também. Enfim, se vai voltar, como vai voltar, onde vai voltar e em que configuração vai voltar, eu não tenho essa resposta ainda, né? Mas a vontade existe. Sim, a vontade de ter outro espaço, né? Que seja, né, alternativo, que possibilite o que o Oiticica possibilitou. Também há um vislumbre disso também, de se fazer. Então, acho que sim. Pronto, já a gente fala um pouquinho mais de Oiticica, né? Porque eu já comecei no grau já. A pergunta pesada já. E depois do Oiticica também, que foi o Mucambo que veio também nesse período agora já de pandemia. Mas já a gente fala desses dois projetos que foram importantes pro... Muito bem. Só botar um boné aqui. Muito bem. Pode falar. Para nossa região, para quem não sabe, a gente tá falando aqui da cidade de Iguatu, né? Eu acho que quem tá assistindo sabe pelo menos mais ou menos quem é a gente e o que é o Oiticica, o que é que a gente tá falando. Mas às vezes tem um desavisado que cai no vídeo do nada, né? Então sim, é bom dizer. Me apresentou, mas Eu disse, tu disse que era tu? Eu disse, não, meu nome é Elinho Gomes. Pois é. Me sigam lá no meu Instagram. Banda em Groove é melhor seguir do que eu, porque eu não tenho muito conteúdo, não. E depois também a gente vai estar aqui conversando sobre a banda e os projetos. Mas muito bem. A gente chegou no Oiticica, a gente já começou pelo fim, né? Quase, a conversa. É basicamente o fim. Mas a sua história com a cultura, com a arte, não começa no Oiticica, não. No Oiticica, na verdade, você foi mais produtor, né? Porque você era o proprietário, produzia, trazia bandas e tudo mais. Só que você começou como artista mesmo, né? Então, diz aí o que foi que te deu o... Opa, quero tocar, quero ser artista também. Pois é. Na verdade, eu nunca tive exatamente a presunção de dizer eu vou ser um artista, né? Sei lá, quando eu fui aprender a tocar violão, eu aprendi na igreja, né? Então... Aqui mesmo no João Paulo? Aqui no João Paulo, na igreja de São Marcelino de Champagnat, aqui na praça. Acho que eu tinha uns 13 anos, 14 anos. E até então eu não conhecia exatamente sei lá, eu nunca tinha frequentado uma igreja ou algo do tipo assim. Sei lá, por acaso
eu fui para a porta da igreja, sei lá, 12 anos, 13 anos, e eu fiquei ouvindo os cantos, né? Eu pensava que tu era quase coroinha, eu pensava que tu era tipo uma beatazinha. Não, aí sim, Depois. aí depois sim. Mas antes disso, não? Não, aí depois disso eu tive uma história na igreja, sim. Mas aí eu fiquei na porta da igreja, não conhecia, sei lá, não tinha um círculo de amizade que frequentava aquilo, mas de alguma forma eu fui esbarrar lá. Não, minto. É uma pessoa que, nessa época, o meu círculo de amizade era com futebol, eu jogava futsal, né? E tinha um amigo, foi um amigo meu que falou, inclusive ele é falecido, que é Itaés Branco, faleceu já. E eu acho que ele me chamou e disse, beleza, vamos. Eu fui lá à noite, né? Fui para a porta da igreja, fiquei lá na porta, não entrei, né? E na igreja tinha um coral de crianças, que quem organizava era o André Fernandes, que era da BMI. E foi da Decretos também, né? No início. Isso era no comecinho da escola marista? Sim, Não. já tinha algum tempo. Marista já devia ter mais de 10 anos, o marista que estava na comunidade, né? E eu tinha 13, né? Então ele já estava com o tempo que ele já estava na comunidade. Ah, então é porque tu não chegou a frequentar lá não, né? Não. Minha história com os maristas já foi na igreja. Então eles já tinham um trabalho antes na comunidade, do qual eu não conhecia, né? E beleza, eu achei, sei lá, eu me encantei por aquilo. Pelo coral, né? Pelas crianças cantando, né? Aí eu fui lá perguntei como é que fazia para participar. Aí ele falou, não, tem os ensaios de tal e tal e tal. Aí fui, aí pro coral, aí comecei a cantar, né? Sei que nesse meio tempo aí do coral, da igreja, André perguntou se tinha alguém que queria aprender a tocar violão e tal. E eu falei que queria, que me interessava por aprender, né? E junto comigo foi o Wilgli, que foi também o primeiro guitarrista da primeira banda que eu tive, que era meu amigo, se tornou meu amigo nesse período, né? A gente se conheceu lá. E eu aprendi a tocar violão ali com o André, na igreja, né? Beleza, passou-se o tempo, aí André teve que ir embora. Ele, eu acho que conseguiu um emprego, eu não lembro de que era, em um outro estado. E ele foi embora. De vez em quando André vai, né? Vai, volta, volta. Inclusive foi agora, tá morando no Maranhão, né? Tá trabalhando na escola marista lá também. E ele teve que ir embora porque tinha arrumado um emprego fora e aconteceu que ia ficar sem ninguém para estar tocando ali na igreja, né? Tocando as missas, enfim. Mas o coral já tinha acabado, não existia mais. Existia apenas a pessoa que tocava, aquele que tocava e pessoas que cantavam, né? Aí ele me incubou dessa missão de ficar tocando, né? E beleza, eu aceitei. Aí fiquei tocando na missa, né? Mas aí como é que eu comecei esse lance de entender que eu poderia ser um artista, né? Eu não pensava em ser um artista, né? Mas nesse mesmo circuito ali da igreja, né? Dos maristas, igreja, comunidade, né? Igreja, comunidade em si, e os maristas que tinha a obra social, que hoje é uma escola, né? Sim, mas eu só te interrompendo também antes de... Qual foi o intervalo de tipo entre ficar tocando ali só no grupo da igreja até formar a primeira banda que foi o JP2, JP2. Né? Eu não sei, eu acho que uns 2... Foi, né? Mas aí foi comitante. Tipo, eu tava tocando e eu formei e fiquei tocando, entendeu? Foi comitante, mas tipo uns 2 anos, né? Por aí. E todo ano, na escola marista, tinha um evento que chamava Show Vocacional Marista, né? E tinha de tudo, tinha, sei lá, capoeira, é meio que uma amostra das coisas que aconteciam na obra social marista, né? E nessa época, já existia a BMI, né? Que é o princípio da Decretos, que já era o Fagner, era Valderli, Careca, acho que Careca nem estava ainda, era o Hernando que tocava na bateria, mas era um princípio ali, né? O André já tocava, né? O que viria a ser a Decretos depois, né? E beleza, eu ia para esse show, devia ter, sei lá, uns 15 anos, né? E eu ia para esse show para me divertir, né? Tava com as pessoas que eu conhecia, né? Que, sei lá, frequentava o grupo de jovens da igreja, essas coisas, que era voltado para esse pessoal, né? E eu ia para frequentar apenas para ver, para participar, né? E beleza, aí eu vi os meninos tocando, né? Os meninos da Decretos, da BMI, no caso, na época, né? E eu, ixi, cara, é massa, né? Sei lá, eu sei tocar violão, mas aí se a gente se organizasse para poder tocar, sei lá, fazer aquilo dali que eu nem imaginava, nem entendi o que era uma configuração de uma banda, nem como poderia ser, né?
Aí eu, beleza. E na escola tinha um estúdiozinho de ensaio, né? Que na época era o irmão Edivan que coordenava. E eu, sei lá, meio que atrevido, fui lá, perguntei, irmão Edivan, a gente poderia, sei lá, eu tenho uma banda, isso nem existia. Não tinha conversado com ninguém, né? A gente poderia ensaiar para se apresentar no Uma banda próximo... boa toda. No próximo show marista, né? Aí ele disse, sim, acho que pode, né? Quem é tanto? Aí eu imaginei assim. Aí inventei, né? Porque, tipo assim, eu tocava, o Hugo tocava violão. A gente tava meio que no processo de aprender ainda a tocar violão. Né? Aí eu sabia que Antônio Pedro, segundo ele, tocava bateria. Segundo ele não era nem cantava, né? Que ele acabou sendo cantor depois, mas tocava bateria. E beleza, eu achava que ali dava certo, né? Aí disse que podia, a gente foi. Aí foi eu, o Igli, Antônio Pedro. E quem ficava no estúdio lá coordenando, né? Porque ia abrir, ia, sei lá, ligar os cabos e tudo, era o Hernando. Que é irmão de menino que toca com o Ricardo, vale, meu Deus. Chocou. O Hernando. Não, mas o outro é irmão dele, o Berlande. Ah, pô, então quem era o Berlande que ficava lá. Porque o Hernando é o que... pronto. Era o Berlande, que era o irmão dele. Ele que coordenava, que ficava lá, o responsável pelo estúdio, né? E ele toca bateria, né? A gente chegou lá, Antônio Pedro não sabia tocar bateria, né? Sei lá, fazia alguma coisa, mas não conseguia imprimir alguma coisa que desse pra fazer. Aí o Hernando disse, não, deixa eu tocar, qual é a música? Aí a gente botava a música e tal. Aí o Antônio Pedro foi cantar. E Janile, que na época era minha namorada também, ela sabia cantar porque eu já vivia com ela, sabia que ela cantava, né? E ela foi também pra cantar. Pronto, isso aí foi onde começou ali, né? Tem uma curiosidade, não sabia que Janile era da primeira formação. Pois é, inclusive tem um registro em vídeo dessa apresentação. Não sei quem é que tem, mas existe esse registro em vídeo desse show marista, né? Então, a configuração era essa. Eu, Igli, Antônio Pedro, que foi pra tocar bateria, acabou indo cantar, né? E Janile. E o Hernando tocou bateria. E eu acho que no dia quem tocou bateria foi até Careca, não foi nem o Hernando. Foi Careca que tocou. Enfim, não sei como é que foi isso. E ali foi o princípio de iniciar, talvez, nessa parte ali de artista e entrar na cultura. Ali foi o início. E aí a gente ensaiou algumas vezes e, sei lá, a gente tocou acho que 4 músicas. Nessa primeira apresentação, né? Que era, acho que 2 músicas da Pitty, que Janila era fã da Pitty, né? Ela é fã da Pitty, na verdade. Que ano era isso? Ixi, eu não lembro. 2005, 2006, 2004, enfim, por aí. Era adolescente, devia ter uns 15, 16 anos na época, né? Aí fizemos essa apresentação, que inclusive falei que tem um registro. Ninguém sabe onde é que tá, mas tem. Mas existe, né? Que eu já ouvi. E a gente tocou 2 músicas da Pitty. Na época, o RBD tava em alta, né? A novela tava passando e a gente gostava e tocou acho que 2 ou foi 3 do RBD também. Grande sucesso aí. Grande sucesso, né? E o público gostou? Ah, demais, né? Ali... Sua mãe, pai, os irmãos. Mas a meninada também, que tava na época também, enfim... Pra gente e pra quem tava lá, deve ter sido muito bom, né? Não prestou, mas deve ter sido muito bom. E eu lembro que pra essa apresentação eu comprei uma guitarra. A gente não tinha nada. E nesse intervalo de, sei lá, de dias, talvez um mês, eu comprei uma guitarra. Steinberg? Era uma Eagle. Aí, sim, mas melhor, era... já. Não, acho que talvez uma Steinberg fosse melhor naquele tempo. Tu é doido, é? Não, a Eagle é uma marca muito boa, mas tipo, era a guitarra mais simples que tinha na época para vender na Guitar Center. Era a mais barata que tinha. Essa Eagle. Eu comprei uma Eagle branca e o Eagle comprou uma Eagle preta. Eram exatamente iguais as guitarras, só que uma preta e uma branca, né? E eu comprei um RP90, não, RP80. E ele também comprou. A gente tinha as coisas basicamente iguais, né? E a gente começou a... RP é o quê? O pedal? É uma pedaleirazinha. Sei. Né? Simples também. Mas, enfim, a gente não entendia de instrumento, não entendia de nada. É o que tinha lá, a gente comprou. Pronto. E o que fosse mais barato que dava para entrar no orçamento, a gente comprou. E nesse ensaio, enfim, a gente não sabia tocar guitarra. A gente sabia tocar um pouco de violão, né? Então ali era, sei lá, na tora. Aí, sei lá, via algum vídeo no YouTube, ia procurar estudar e fazer alguma coisa. Enfim, rolou essa apresentação. Aí, sei lá, passou um período, aí a gente ficou tocando aqui na comunidade. Tudo que tinha na comunidade a gente tocava, associação, as coisas da igreja, festa, enfim, tudo que tinha
a gente tocava na comunidade, né? E algumas coisas também da prefeitura. Eu acho que a gente foi ficando um pouquinho melhor, se organizando, e teve alguns shows da prefeitura que a gente tocou, que eu não lembro o que era. Teve acho que Semana do Estudante, na quadra Genô Araújo, que a gente tocou. Aqueles festal tocaram, não? Eu não sei, a gente tocou em muita coisa. Teve algumas coisas na Praça da Matriz. Então, o que era cor da prefeitura, a gente tava no meio também, né? Ganhava cachê? Talvez a gente tenha ganhado uma vez, né? Talvez tenha ganhado uma vez, não lembro, mas eu acho que não existia isso. Era meio, a gente, adolescente, queria tocar, né? E tocou um Rase também, que eu acho que foi assim a pior loucura que a gente fez. Tipo, O que assim, é Rase? o Rase era o Halloween Solidário de Iguatu. Eu acho que era basicamente o único evento de rock que acontecia na cidade, que acontecia uma vez por ano, no mês de novembro. Já ouvi falar. Que era até Valderli que organizava. Que era bem famoso, Era né? bem famoso, Inclusive. era assim, era tipo o evento que acontecia no ano. Eu tô perguntando isso porque eu não sou de Iguatu não, viu? Eu sou da Guapiara, então eu sei das festas de lá. Eu só sei das coisas que aconteceram de Iguatu de 2010 pra frente, mas vá, continue. Pois é, fora essas coisas da prefeitura que acontecia, né? Acontecia um evento desse da prefeitura, que uma ou outra banda ia tocar. Esse evento do Rase era o evento de rock do ano. Né? É o evento que todo mundo esperava que ia acontecer, porque se juntavam bandas daqui e bandas de fora. Então era, sei lá, o evento mais esperado do ano. Né? E a gente... Coda. Todo ano vinha Coda, pois né? Pois é, não, acho que Coda não chegou a... Não sei se tocou. Mas Coda tocou muito no Iguatu, muito. Inclusive tocou no Oiticica também, uma vez. Coda foi pro Oiticica? Chegou aí pro Oiticica? Tocou no Oiticica. Foi, pra mim que já tinha acabado o Coda já. Não, tocou. Aí a gente foi pra esse Rase também, que eu acho que tipo, era a nossa segunda apresentação, então a gente não sabia de nada, mas foi lá e tocou. E a gente era atrevido. Tocou, sei lá, tocou Bon Jovi, tocou Skid Row, né? Sei lá, a gente... Aí a formação já tinha mudado já. Não, ou não, era a mesma? Não, era a mesma formação. Acho que Janille não tava mais. Não, Janille tava ainda nessa formação. Era a mesma formação ainda. Janille e Antônio Pedro cantando, né? E a gente tocou as músicas que a gente já tocava, né? Mas já tinha um pouco mais de evolução, né? Tava tocando algumas outras bandas que a gente entendia que era um evento de rock, né? Então a gente direcionava um pouco mais para isso. E tocou, enfim, eu acho que não existe registro disso, mas a gente tocou, né? Aí rolou um bocado de corrida da JP2, a gente tocou, acho que ainda chegou a gravar 2 músicas autorais. Eu acho que nunca chegou nem a vez, mas existe. Gravaram aonde? E como? Com o Wellington. Ah, foi? Gravaram em estúdio mesmo? Em estúdio, com o Wellington. Existe essa gravação? Existe, tem no palco MP3. Muito bem. Você vai botar aí pra gente ouvir. Sucesso aí. Eu quero te contar os meus segredos. Eu quero te amar sem sentir medo. Mas aí, voltando, era assim, a gente não entendia porra de nada de gravação assim. A gente sabia algumas coisas, tocava e esquematizou a música, fez algum arranjo ali, mas é coisa mínima assim, sabe? Não entendia também eu não sei se o Wellington também estava começando naquele período, era bem o começo dele assim. Enfim, não foi algo bem produzido e bem planejado, né? Mas a gente gravou 2 músicas autorais nesse período. Pra você ver como a gente era... À frente do tempo aí. Era assim, a gente tava gravando autoral naquele período, né? Quase ninguém tava gravando, e a gente tava gravando. De péssima qualidade, mas tava gravando. Que é isso? Mas se viu pra frente aprender, né? Pra entender. E existem essas 2 músicas. Tarde Demais e... Enfim, não lembro o nome da outra música. Composições de? Antônio Pedro. Aí tá certo. As 2 composições dele. E, sei lá, a gente ficou tocando, apareciam outras coisas e chegou um período que a gente parou, total, assim, né? Sei lá, a gente assumiu outros compromissos, alguns começaram a estudar e tal, tiveram, enfim, a trabalhar e acabou que se desvencilhou, né? A gente parou a banda, né? E... Durou quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 4, 5 anos. Durou ainda. E beleza, acabou essa parte do rock aí, a gente ficou parado, passou assim, sei lá, 1 ano sem tocar. É tanto que então no retorno, quando aquela história rapidinha que o Moab contou aqui, inclusive pra gente não contar toda a história de novo do Rasta, assista o episódio com Moab. Aliás, assistam todos os episódios que estão aí.
faça uma playlist, assista, tá tudo show de bola. Mas só para passar rapidinho, porque aí o Rasta veio surgir em 2011, 12, né? Por aí. Não, mais pra frente. Foi, né? Mas enfim, eu só tô dizendo que, tipo, a JP2 talvez então durou tanto e também criou uma marca que é tanto que você conta que quando o Thiago entrou em contato contigo para apresentação lá, era ainda pensando na JP2, né? Porque mas que já tinha acabado. Já tinha acabado. Como a gente tinha um vínculo, a gente tocou algumas vezes na prefeitura, então eles sabiam que existia, né? E quando ele mandou o convite pro Natal de Luz, ele mandou direcionado para a JP2. E nesse período eu trabalhava na Escola Marista. Eu dava aula também e eu estava responsável pela BMI, que é Banda Marista de Iguatu. Então eu trabalhava com os adolescentes de lá, né? E veio o convite para lá e para mim. Aí tu quer que eu conte essa parte agora? Não, mas eu não queria saber logo do Rasta, não. Eu queria saber nesse intervalo, entre o fim da JP2 e o início do Rasta. Tu deixou de tocar? Tava só trabalhando eu tava mesmo? só trabalhando. Ou chegou a inventar alguma banda ou tocar com alguém? Ou parou total, assim, nesse período? Nesse intervalo, tocando com a JP2 e o período que terminou, que a gente parou, eu estava trabalhando na Escola Marista. E lá eu tava trabalhando com música também, porque eu ficava responsável pela banda de lá, né? Então eu ficava responsável pela prática de conjunto, né? E dava aula de recreação. Então, de certa forma, eu fiquei trabalhando com música ainda, né? Aí lá eu tinha o Bruno, o James que tocou no Rasta também com a gente, né? Então ele estava aprendendo, o Bruno estava aprendendo a tocar guitarra, então eu ficava responsável por eles. O Jefferson, que hoje trabalha na Escola Marista também, ele cantava, tinha a Maiara e tinha a Nicole também. Então eu era responsável pela essa prática de conjunto desses meninos, né? E dava aula de recreação. E eu tocava baixo lá, como o Bruno, ele estava aprendendo a tocar guitarra, e eu ficava tocando baixo na banda. Então as apresentações que tiveram, eu tocava baixo. E os meninos tocavam as outras coisas. O James bateria, o Bruno guitarra e o Jefferson, a Maiara e a Nicole cantavam. Aí, ou seja, esse período aí de 1 ano eu fiquei trabalhando na escola e trabalhando exatamente com música, né? Até chegar a questão da... Mas não foi só 1 ano, foi mais de ano. Mais de ano. Não, tô falando que eu fiquei... Não, aí eu trabalhei... Na escola eu trabalhei 2 anos. Tô dizendo entre o final da JP2 e entre o início do Rasta. Foi mais de ano. Foi uns 2 anos. Foi uns 2 anos, por aí. Foi mais ou menos isso que tava meio que parado ali, né? Aí eu vi, porque eu assisti a sua entrevista com o Moab Miranda, que inclusive você pode assistir aí no... Eu vi que vocês se conheceram através também de conversa mais de internet, né? Porque um sabia mais ou menos que o outro gostava de reggae e tudo mais. E que surgiu a proposta... Ei, não tem uns amigos aí não que gostam de reggae? Pois foi. Resumidamente, né? Quem quiser ver depois, né? Veja aí no... Mas enfim, resumidamente a gente tinha um amigo em comum, né? E eu tinha ido para um show em Fortaleza da banda Soldier, né? E eu não conhecia ele, mas ele também estava nesse show. Canta aí um sucesso do Soldier aí. Não sei cantar não. Mas bota aí, tu vai botar, deixa eu ver. Eu mesmo não, vou botar não. Eu queria que você cantasse. Eu não sei cantar. E se eu botar e tira a monetização do vídeo, aí lasca. Não, mas na época, pra tentar entender, nessa época, eu acho que 2012, 2013, o reggae no Brasil tava assim, em ascensão. Tipo, Soldier era assim, fenômeno. Então, onde você ia, tinha alguém com a caixinha tocando. O acústico Natiruts, foi da mesma época, né? O reggae tava em alta. Só dava reggae no Brasil, né? Então só tocava isso, né? Lá no Cosmopolita eu me lembro que veio uma banda de Pedra Branca tocar rádio. Tu foi naquele dia? Foi. Bem boazinha a banda, eu não sei que fim deu. Eu acho que essa mesma banda que tocava reggae, eles tocavam a de Charlie Brown. Eu acho que era a mesma banda. Eu não sei o que, Pedras? Não sei qual é o nome da banda. Mas você que está assistindo de Pedra Branca, Marília que está em Pedra Branca, diga aí qual é o nome da banda. Pois é, então, ou seja, existia esse movimento, como hoje, sei lá, hoje é o trap, o rap, né? Sei lá, o sertanejo. Nessa época, o que dominava, o que tocava era o reggae, tava em alta. Então, nesse período, como é que foi que eu conheci o reggae? Eu conhecia Claudeci, que era foi o baixista do Rasta, né? E ele foi onde ele me apresentou o reggae. Então, acho que ele me apresentou, Edson Gomes, na época, que é um artista nacional. Foi onde eu conheci. Aí fui conhecendo outras coisas, enfim. Fui para esse show do Soul, acho que 2012 isso. Em Fortaleza. Foi eu e Lucas.
E a gente foi em um bate e volta. A gente não tinha local pra ficar, a gente ia pra rodoviária, da rodoviária ia pro show. Animada aí, viu? Era. Chegou na rodoviária... 7 horas de viagem pra ir, Pois é, chegou assiste o show, nem toma banho. Não. Tomaram banho na rodoviária. Não. A gente chegou, pegou um mototáxi e foi pro show. Do show, pegou outro mototáxi e foi pra rodoviária. Bom, E pegou o ônibus de manhãzinha e voltou pra casa. bom. E isso, beleza, viu? O Lucas tinha combinado comigo, que até então, eu acho que eu ia, Fagner ia, Carlinhos, que é da capoeira, ia, e uma galera que disse que ia. Não, a gente vai, beleza. Aí eu fui e comprei meu ingresso. Nesse foi desistindo, acabou que só eu ia. Aí eu disse, caramba, eu ainda não tinha viajado só, assim, pra ir pra um show só. Era uma coisa que eu não tinha feito. Eu disse, caralho. E nessas condições de ir, chegar e voltar é tipo, pior era assim, ainda, né? E não tinha contato nenhum. Não tinha achado ninguém que iria, não tinha contato nenhum. Aí eu disse, cacete. Mas enfim, eu vou. Aí acho que eu conversando com o Lucas inventou de ir também, comprou o ingresso e foi. Aí eu fui pra rodoviária. Cheguei na rodoviária, liguei pra Lucas. Lucas, não, macho, eu ainda tô não sei aonde aqui. E o ônibus pra sair, viu? Tô não sei aonde aqui. Segura aí o ônibus, que eu vou me arrumar aqui bem rapidinho e ver se eu arrumo um mototáxi. E o ônibus pra sair. Aí eu fiquei na porta do ônibus e o motorista dizendo que ia embora. Eu disse, não vai embora não. Porque tipo, era a pessoa que eu fiquei mais confiante pra ir. Porque eu e ele. É mais difícil dar errado com duas pessoas. Não tem ali com quem se segurar, né? E eu fiquei na porta do ônibus. Disse, não, macho, ele tá vindo já. Ele disse, tá chegando aí, tá chegando. E isso ele tava saindo de casa, ia pegar um mototáxi. E eu na porta do ônibus, o motorista dizendo que ia fechar a porta. Eu disse, não, você não vai fechar comigo aqui? Não é doido de fechar. E eu fiquei na porta do ônibus. Enfim, ele chegou e o motorista, todo mundo puto comigo, né? Entrou, a gente foi. Aí foi pro show, foi um bate e volta, a gente foi pro show. Eu acho que eu não cheguei nem a ver os meninos lá. Porque a gente ficou em locais distintos. Os meninos Moab, no caso. Porque foi um pessoal de Iguatu, foi uma galera daqui. Depois eu vi que tinha ido uma galera daqui de Iguatu, que gostava e que já conhecia o reggae, já existia uma cenazinha ali, né? E não encontrei com eles, voltei. Aconteceu o show e a gente voltou pra casa. Aí passou um tempo assim e sei lá, por algum motivo chegou a ele, né, que eu, sei lá, gostava de reggae também sei lá, e ele tava na cabeça que queria colocar uma banda. Que eu acho que foi o Romário que falou, né? Que falou pra ele que me conhecia e que eu já tinha uma banda, né, e tal. Haveria a possibilidade. Até então, eu acho que ele não falou sobre isso, mas até então Moab nunca tinha se aventurado pra nada do tipo, não, né? Não. Ele já fazia aquela muganga dele, que ele fazia freestyle. Mas, assim, com as pessoas, ficava fazendo paródia. Mas nunca coisas. se apresentou? Não, mas ele nunca tinha cantado, nunca se apresentado, nunca tinha feito nada em relacionado à música. Ele gostava muito de reggae. Tipo, Moab ainda hoje ele tem, assim, terabytes de coisa de reggae. Então, se você falasse de alguma coisa de reggae, ele sabia. Que ele gostava muito, né? Aí acho que ele conversou comigo pelo Facebook e falou, né? Aí eu passei na casa dele, lá na esquina, que ele morava na esquina do Tagus. E ele me falou, não, eu queria formar uma banda e tal e tal. Aí ele me falou, ele sugeriu algumas pessoas que ele conhecia, né? Aí eu disse, beleza, falo com essas pessoas. Que se não der certo com essas pessoas, eu conheço outras pessoas que dariam certo, que eram os meninos da banda, né? Que era da JP2. Eu disse, não, se não der certo lá, eu chamo os meninos aqui. Aí ele falou, sei lá, a gente cogitou várias pessoas que ele falou, que ele já conhecia, e acabou que nenhuma dessas pessoas deram certo. E eu chamei exatamente os meninos. Grande empresário Moab aí, ó. Nenhuma deu certo. Chamou 10 pessoas, dessas 10 pessoas nenhuma foi. E eu disse, não, deixa comigo, que eu tenho uns meninos que eram da minha antiga banda, eu vou chamar eles. E que inclusive, Antônio Pedro, que cantava e tocava. Só Camelo! Isso aí mesmo. A cara dele. Edson Gomes já é a cara dele, toca Edson Gomes, né? Então, aí eu chamei o Antônio Pedro, que eu sabia que cantava, que até então o Moab falou que queria formar uma banda, mas eu não sabia que ele queria cantar não, né? Não sabia nem que ele cantava, na verdade. Aí chamei o Antônio Pedro pra cantar e tocar comigo. Eu chamei Bibi, que era também da JP2. Bateria. Pra tocar bateria, né? E chamei... Claudeci. Pronto, aí Claudeci, tipo, era uma pessoa que eu sabia que sabia tocar, mas eu não sabia... Enfim, nunca tinha tocado junto? Na verdade, eu nunca tinha visto ele tocar. Eu sabia que ele sabia tocar porque, tipo, já tinha conversado com ele, ele ajeitava as coisas da escola, da parte de som e elétrica. Elétrico, né? E ele já tinha me falado que tinha participado do Arte Criança na época, e tocou numa banda de forró, que era de Chico Badão. Ele contava umas histórias desse tipo. Então eu sabia que ele sabia tocar, né? Aí,
tem um porém. Na época, eu esqueci disso, na época, como eu conheci Claudecino, na época da JP2, a gente começou a fazer o que era aquele princípio, o que foi o princípio do som que a gente tinha lá. Uhum. Foi ele que fez, entendeu? Sei. Eu conheci ele e disse, não, tá fulano, eu sabia que ele já mexia com elétrica, perguntei a ele, disse, não, eu faço. Ele fabricou as caixas e fez, sabe, botou os alto-falantes e tudo, que era só um ladozinho do som. Porque naquele mesmo tempo eu já tinha esse insight de que para tocar era muito difícil som. Entendeu? A gente ia tocar, nunca tinha som, era só uma caixa amplificada. Então, tu queria ter o teu. E eu queria ter o som. Queria ter o meu som. Então, nesse começo aí, a gente fez um PAzinho. Tinha um grave e tinha um médio. E tinha uma mesazinha de som, tinha as coisinhas, né? Então, eu já tinha isso na cabeça que pra gente seria mais fácil pra gente tocar na banda de rock, quando alguém contratasse a gente ter o som. Uhum. Então, foi onde eu conheci mais ele. Aí, beleza. Voltando pro Rasta, né? Aí, eu chamei ele pra tocar baixo. Pronto, aí essa daí foi a primeira formação. E Elias? Não já é da primeira formação? Não, Elias entrou um pouquinho depois. Mas ele entrou antes da gente... Não sei nem como é que eu conheci Elias. Mas ele entrou no primeiro show, ele já tava. Mas quando a gente... Sei nem como eu... Primeiro show ele já tá, era tipo, vamos lá começar, vamos. Mas do nada tem uma percussão aqui, do nada. E esse rapaz aqui? Não, vai. Não, mas eu não... Peraí. Não, mas assim, eu não lembro como é que eu fui... Assim, olha, oxe. Eu não lembro como é que foi que eu conheci Elias ou se foi algum dos meninos que chamou Elias. Eu não lembro, Sei. sabe? Sei que também no primeiro show ele já estava. Então ele começou a ensaiar a primeira formação foi aquela, entendeu? Ele não estava quando a gente pensou. Mas no primeiro ensaio ele já foi também. Entrou um pouquinho depois que a gente pensou. Elias na percussão. Não, vamos lá. Eu tocando guitarra, o Tom Pedro tocando guitarra. Moab cantando, o Tom Pedro cantando também, né? Bibi tocando baterias e Elias tocando percussão. Claudecino no baixo. Uhum. Né? Aí, beleza, voltando naquela questão lá do Natal de Luz. Foi a primeira apresentação, que no caso a prefeitura convidou vocês como sendo JP2, achando que ia ter uma apresentação do JP2. Até a hora da apresentação era JP2. Até a hora, até chegar lá, que era Thiago que estava responsável. Thiago do Quinto Elemento. Aí Técio Júnior lá. E aí, galera, agora vamos ter a apresentação da banda J. Aí, Fiel, ei! Da JP2 ei, não. Peraí. Porque assim, eu tinha medo, o que aconteceu? Eu tinha medo da gente começar a ensaiar. Quando chegou o convite, aí eu fiquei naquela. Eu já sabia que a gente ia formar a banda de reggae. Aí eu fiquei, o que é que eu faço? Eu vou confirmar o convite como JP2 e vou arriscar aqui na banda de reggae. Se der certo, a gente vai tocar. Se não der pega certo... um repertório antigo que é mais fácil. Não, se não der certo, a gente não iria. Sim. Eu avisaria que a gente não iria. No dia. No dia. Não, eu procuraria avisar antes, né? Aí, beleza. A gente começou a ensaiar, acho que fez uns 4 ensaios e foi, né, pro esse show do Natal de Luz. Lá na famigerada Praça da Matriz, aquele movimento todo, né? Uhum. Aquela organização toda. Aí, chegou lá, aí Thiago disse, e aí, cadê os meninos da banda de rock e tal? Aí eu disse, Thiago, é o seguinte, não é uma banda de rock mais. E não é a JP2 mais. É uma banda de reggae, o nome da banda de reggae é o Rasta. Né? Aí eu conheci também ele como também gostando de reggae. Ele disse, não, acho muito massa, eu curto e tal e tal. Não, pois beleza, vou avisar ali que vai ser essa banda de reggae. Aí foi aquela questão da história, tipo, eu não tinha noção nenhuma. Tipo, quem conhecia as pessoas que estavam lá, Moab conhecia muita gente, então tinha muita gente... Eu não sei se tem registro daquela noite, de foto, assim, é que tipo, eu já trabalhava aqui desde 2010, né? Aí é tanto que a gente produziu essas apresentações de Natal, sempre com Michel, Thiago, e a gente produziu 2010, produziu 2011, isso aí foi 2012 ou 13? 12, eu acho. Era 13 para 14, eu acho. Era, né? Então, enfim. Mas aí eu me lembro que eu não conhecia vocês de jeito nenhum. E dos outros anos, tipo, sempre tem uma galera que se repetia, então acabava que eu conhecia. E vocês eu não conhecia. E nessa noite não era eu o responsável. No caso era Thiago que era o responsável. Se eu não me engano, era um dia de domingo. Aí eu me lembro de estar passando na praça, voltando para casa, que eu morava num apartamentozinho ali perto da Praça da Matriz, e ver muita gente. Num dia de domingo, porque normalmente dava muita gente nas atrações, dia de sábado, sexta e sábado, né? E era um domingo e tinha muito mais gente do que nos outros dias, né?
Aí eu parei, fui ver um pouquinho, vi que não conhecia nenhum de vocês e tava massa o movimento e tudo mais. Aí a minha pergunta é justamente essa, tipo, vocês fizeram divulgação, vocês chamaram, vocês pagaram o povo pra ir pra lá? Pois é. Porque já começou como... Parecia que todo mundo tava esperando. Já era uma banda conhecida, mas só que era a primeira apresentação, no final das contas. Pois é. Tipo, eu não sabia, na verdade. Eu cheguei lá, assim, talvez a mesma surpresa que você teve, eu tive também. Porque as pessoas que eu conhecia daqui, era tipo... Foram meus amigos que foram. Tipo, era, sei lá, 10 pessoas. Eram os meus amigos que conheciam os meninos da JP2. Sei. Então, estavam ali na frente aqueles meus amigos, né? Os demais, tipo assim, eu não sabia quem era Sabia ninguém. nem que diabo era. Não. Tipo, tu fala de muita gente, mas tipo, quando tinha uma apresentação que tinha muita gente, era, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas. Lá, sei lá, tinha 400 pessoas, 500 tava pessoas. um movimento danado. Tava mano. assim, aí eu Medeiro nunca vendeu tanta pizza quanto naquela... Aí eu fiquei assim, tipo, vixe, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque pra mim era tipo as curvas da JP2, era um público reduzido. E até então eu tinha um ciclo social restrito às pessoas daqui do meu bairro. Eu não conhecia basicamente mais ninguém que era, sei lá, que frequentava ali a Praça da Matriz, que tinha um ciclo social mais dali, né? Nem o pessoal das bandas também, assim, era mais restrito daqui. Sabia quem era, mas não tinha contato. Talvez nem sabia quem era, talvez viu alguma vez na época da JP2 tocando, entendeu? Mas, tipo, não era conhecido. Lá, a gente não era conhecido. Quem era conhecido lá talvez fosse Moab, que tinha muita gente que conhecia ele, entendeu? Moab fez uma campanha pesada aí, viu? Aí sim, mas aí beleza, eu acho que a gente fez um flyerzinho e divulgou, mas, sei lá, não tinha a intenção e nem sabia que iria dar tanta gente. Beleza, quando a gente chegou lá, tava aquele movimento que já era estranhíssimo, né? Assim, pra muita gente. E a gente subiu pra tocar e eu ficava olhando lá de cima, assim. Tem até uma foto que eu ainda acho que é a capa do Facebook, do Rasta. A foto aquela foto tá na capa, é a foto do dia, que é a frente, assim, as pessoas na frente. Mas existe o Facebook? Tem um Facebook, tem essa foto. Ah. Que é a foto. Então vou botar essa foto pra Pronto, é do dia. A quantidade de pessoas que tinha, tava lotado assim na frente. Aí, beleza, a gente começou a tocar e todo mundo cantando, e aquele negócio, aquela animação. E eu digo, meu Deus. Don't cry, my brothers. Don't cry, my sisters. Until like a tribulation. Rolava essa. Caramba. Mas enfim, aí rolou esse show aí, né? E nesse show, a gente já saiu com acho que mais 2 shows marcados. E foi uma confusão nesse dia, porque era qual bar a gente ia tocar depois, porque ficou uma disputa lá, tipo assim. Muitos contratos, era, tipo, milionários. Era o Arena Music, né, que tinha... Tava abrindo, Tava né? abrindo lá no CRI, já tava rolando algumas coisas, e o Cosmopolitan, né, que já não era mais na 15, já tava indo lá pro Shopping, Premier, né. E eu lembro que sei lá, eu acho que a primeira pessoa que eu tinha falado foi com o pessoal do Arena. Aí ficou certo a gente tocar primeiro lá no Arena Music Fest, acho que o nome era assim. Lá no CRI. Lá no CRI, que era um movimento que já tinha lá, que já tava rolando umas bandas de rock que tocavam, né? Tipo assim, era um valor simbólico, era R$5, né, pra entrar. E ia tocar esse daí, depois iria tocar no Cosmopolitan, né? O Cosmopolitan já tava lá no shopping. No shopping. E já tinha um público bom, né? Era assim, um negócio bem... E nesse show a gente já saiu certo que iria tocar esses outros 2 shows. Pronto, a gente voltou pra casa, foi ensaiar, aí foi pra esse show do Arena. E beleza, chegou lá, repetiu a mesma coisa. E agora no evento pago, né? Tava lotado também, tem, sei lá, 300, 400 pessoas no evento pago. Talvez tenha sido o maior público dos shows que rolaram lá na época. E depois foi tocar esse terceiro show no Cosmopolitan. Lotado, foi o dia da chuva. Foi o dia da chuva, né? Que a gente chegou também, eu cheguei para tocar, já estava lotado, já não entrava mais ninguém, né? Não tinha como entrar mais gente, porque não cabia, não é porque não quisesse, é porque não cabia mais ninguém, né? E a maior confusão lá fora, que o povo queria entrar e não podia entrar, e foi tocar. E começou a tocar, a gente tocou 3 músicas, caiu uma tempestade assim. Enfim, acabou com o show, a gente não tocou mais, né? Depois colocaram lá pra dentro, e a outra banda que tocou, que ia fazer um cover de Charlie Brown, que eu acho que é de Pedra Branca também, essa banda. Que deve ser a mesma que tu que tá deve ser a dizendo. mesma do reggae. Aí daí tocaram em vários bares, Aí brasileirinho. A gente enfim. tocou assim, tipo, toda semana tinha pelo menos 2 ou 3 shows, toda semana.
Uhum. Tinha 2 ou 3 shows, a gente tocava. Aí, beleza. Até que chegou o show mais importante da banda, que foi o... Cidade Negra. Não, que foi lá no IFCE, quando vocês É. conheceram o pessoal da Banda Da Groove. Groove. Melhor Foi. banda... Não. Teve esse show também. Esse foi o nosso primeiro contato. Pronto, foi quando a gente se conheceu. A gente até Pronto. então não se conhecia. É, porque eu... assim, a gente já conhecia vocês do que estava acontecendo, né? E eu imagino que vocês também já conheciam a gente também do que estava acontecendo, mas não pessoalmente, é isso que eu tô dizendo. Não, bicho, eu era desligado de tudo. E era? De tudo, eu não sabia, eu não sabia que a Groove existia. Ou não seja, sabia. o Pior está dizendo que a Groove era irrelevante naquele momento. Eu tô dizendo, Não. eu tava dizendo que eu já conhecia a coisa. Não, e veja só, a gente tocou também no Paranoide, macho. Não. Tocou, não. nós tocamos Sim, no Paranoide, sim. num evento também do Serviço Social, que também era uma banda... Não, mas você já foi depois, eu acho. Foi depois? Foi, mano. Enfim. Paranoide já veio depois. Paranoide foi depois de Cosmopolita. Ah, E verdade, muito. verdade. Vai chegar lá. Aí, foi onde a gente... Como eu tava falando, eu tinha um círculo de amizade muito restrito. Apenas as pessoas daqui. Então, eu vivia apenas o que a gente vivia aqui. Eu não conhecia mais ninguém. Eu não conhecia. Eu vim passar a conhecer músicos, né, produtores culturais, quando eu conheci vocês. Pronto, eu minto. Na hora que eu não conhecia nenhum de vocês, eu conhecia virtualmente já o Moab, porque o Moab tinha aquele blog que ele escrevia algumas coisas, Ele inclusive tinha uma era mais página- voltado pro reggae, né? Ele tinha uma página no Facebook, sei lá, que tinha 30 mil pessoas. Isso. Quem curte reggae, curte a página. Acho que era assim, era uma página Mas aí muito que no grande. final ele também fez alguns releases do que a gente lançava da Ingroove e tudo mais, eu conhecia ele de longe, assim, Sim. só de longe, né? É tanto que a gente até combinou mais ou menos horário, essas coisas, o que é que cada um vai fazer lá Mas era com no ele. IFCE. Era Com o com ele, Moab, tipo. Mas todo o restante da galera eu só conheci Na hora lá. nesse dia, Pronto, aí foi onde eu conheci vocês. Tipo, eu acho que ele falou que... Não, acho que foi eu que fechei esse show, esse contrato aí, né? Aí a menina falou que ia ser a gente e ia ser vocês, né? Em Groove. E beleza, eu era desligado disso, eu não me ligava muito não, na cena que acontecia na cidade. Enfim, eu não conhecia, né? E aí a partir dali que eu conheci exatamente tá em Groove, quem era vocês e tal. Aí sim, eu fui pesquisar, fui ouvir os CDs e tal. Logo depois vocês gravaram o DVD, ou o DVD já tinha sido gravado naquele período? Não, acho que foi depois. Não, acho que foi depois. O DVD foi depois. Pois é, aí foi onde a gente se conheceu, tocou esse show e tal, a gente tava com som também, né? Que na época era o som que era meio de Claudeci, né? Enfim, a gente Isso. inventava lá de mexer em som. Aí, pronto, aí a partir daí, eu acho que depois já rolou o convite. Aí Moab já, ei, tu não quer tocar com a gente? Não. Pois foi. Que eu não me lembro qual foi a primeira festa que eu toquei com vocês. Eu acho que foi a de Fortaleza, do Centro Cultural Banco Nordeste. Foi a primeira, será? E eu acho que aquela foi a primeira. Não lembro. Porque eu me lembro bem de... Eu lembro que foram mais A de gente 3 tocou vezes. no CRI, com a abertura de corda, Pois é. Que foi aquela festa que foi bem legal. que foi a primeira de corda, que depois a gente tocou Foi. novamente, que Aí a gente tocou no Cidade Negra no Sesc, a gente tocou essa de Fortaleza. Depois eu não sei Acho mais que não, esse porque tipo- aí depois foram muitas. tipo Mas eu fico entre essas 3. Eu acho que só a do CRI eu já tocava com vocês. mas eu acho que a primeira foi essa do Centro Cultural Banco Nordeste, Eu não... que foi a não de vou Fortaleza. Que tu foi bem cuidinho lá no fundo da van, que tu parece que enjoa. Quando Se tá eu não andando for- de carro. se eu não for de dirigindo. motorista, Se é. você não for dirigindo, você enjoa. É. Então tu foi bem cuidinho lá no canto, cheguei a dar pena, porque não podia nem mexer com ele, que ia ficar enjoado. Que foi uma viagem bate e volta ali também. Foi, a gente tocou e voltou. Inclusive o motorista maluco, enfim, dormiu, cochilou, quase, enfim, a gente escapou daquela viagem ali. Moab, de alguma forma, ele conseguiu esse contato, né? Que era um evento assim grande do reggae lá em Fortaleza, né? Que era o Carlinhos, como é o nome daquele cara? Rasta, não? É, Carlinhos Rasta. Carlinhos Rasta. Se eu não me engano, era Que é também esse bastante nome. conhecido ele lá na cena do reggae de Fortaleza, né? Que Então, inclusive ficou de fazer participação no CD, não fez. não foi. Não, e foi André de Jó. André de Jó André também. de Jó. Lembramos de você. Pois é, a gente chamou o André de Jó, ele não quis. Né? A gente era uma banda pequena. Ainda a gente é ainda. Não, mas eu acho que aí nem foi por isso, não. Acho que foi por conta de... eu acho Não que deu certo Não mesmo. deu certo. Na época a gente ia gravar o CD, né? Que a gente vai Uhum. falar um pouco disso. E a gente... Era um cara que a gente já tocava na banda, já tocava alguns covers dele, achava muito massa, né? E ele era um cara que era muito conhecido na cena reggae cearense, né? E a gente convidou ele de alguma forma e, enfim, não deu certo ele participar.
Uhum. O que é que eu tava falando antes, hein? Não, a gente tá falando de como Sim, se de como se conheceu, aí conheceu. tocou Aí- e tudo mais. Eu acho que essa aproximação foi aumentando cada vez mais até que teve a ideia do CD. Porque aí o Moab já escrevia algumas coisas Isso. e estavam com vontade de... Se eu não me engano... Não, se eu não me engano não, eu tenho certeza de que vocês chegaram a tocar várias músicas antes de gravar o CD. Mundo Doente... A gente, pronto, aí foi o- nesse show do Paranoide. Foi isso aí. Nesse show Aí, do pronto. Paranoide, que tu não Aí já tava. tinha Paranoide, não tinha mais Já Cosmopolita. tinha acabado o Cosmopolita, o Arena também já não funcionava e surgiu o Paranoide. E quando a gente tava ensaiando, aí Moab chegou, acho que com a primeira música foi Mundo Doente. Aí ele dizendo, eu escrevi essa música aqui autoral, e ele já chegou, assim, ó, a música é assim, ele já chegou assim com os arranjos meio que pronto, né? Assim e tal, o começo é assim, ele já tinha uma noção de como é que seria a música. E a gente, eu acho que nesse show do Paranoide, que era meio que para apresentar essas músicas, né? Uhum. Essas músicas Era a abertura do Mundo Doente aí. Era. São. Sintomas. Vai. Não ouçam esse remix, não. Aí houve esse show, né? Que eu acho que foi a primeira vez que a gente tocou assim pro público as nossas músicas autorais, né? A gente ensaiou, acho que três músicas autorais. Acho que Menina, Mundo Doente e outra. 3 músicas a gente ensaiou e fez esse show, e o resto a gente tocou cover, né? Não era menina não. Era A cor do seu batom. Aquele... beijo. Canta aí. Aquele o quê? Aquele... Aí, sabe não. Cheiro bom. É. Cheiro bom. Aí a gente tocou esse show, né, pra meio que apresentar essas músicas e tal. E Moab já vinha dizendo que queria fazer umas músicas autorais. Até então também, pra mim era só tocar cover. Tocava cover e pronto. Não tinha essa perspectiva e nem entendia o que era fazer uma música autoral. Não tinha. Aí, beleza. Sabia sim, sabe por quê? Porque eu Porque já JB2 já tinha 2 feito. grandes sucessos. Mas é porque, tipo assim, qual era a mentalidade que eu tinha na época da JP2? Que fazer música autoral talvez não tinha retorno, porque o que o pessoal Tava errado? Não tava. não estava errado, porque o que fazia sucesso era um cover. Se você botasse uma banda autoral tocando, ninguém ia pro show. Mas se você botasse uma banda cover, sei lá, do Charlie Brown pra tocar, tinha público. E o que não é diferente de hoje, ainda tem muito disso. Hoje a gente tem uma Tem muito disso? Não, tem só isso. hoje a gente tem um conhecimento um pouco maior da música autoral devido ao trabalho de vocês, o nosso, mas os que gravaram música autoral aqui, né? Então, de certa forma, depois se teve um pouco mais de conhecimento de que as bandas daqui produziam música autoral por conta disso, né? Mas até hoje ainda fazer cover é o que atrai público, porque e ainda cover dos anos 80, não sei o que o pessoal ainda é apegado a isso. De certa forma, é apegado ainda a bandas dos anos 80. É porque não teve... Tipo, se for falar de rock, depois é difícil. Então, Qual é a banda de rock do momento do Brasil hoje? Não, hoje é Pois a configuração. Anos 2000 a gente teve muito rock nos anos 2000, né? A gente teve aquela ascensão daquela movimento Charlie Brown. Final dos ali, 90, começo de 2000, né? Porque aí depois já... teve o emo, né? O movimento emo no Brasil. Que você também foi. Participei também. Muito bem. Participei também. Fotos? A gente Não tocou, temos. Não temos. Ou tem. Temos Não foto sei. de RBD. Podemos botar? Bota, não bota podemos. Pois bota aí. Gosto muito do RBD, inclusive. Tem outro aqui, ó. Tem alguns álbuns aqui, ó. Não tô fazendo hora, não. Tô Não. fazendo hora de Ei, você Marília, ó, vestir. Marília. Ela fazendo hora de mim aqui. Foi viu, na hora de Marília? você vestido de RBD. Eu tenho uma foto Disse dessa. o cover do Sandy De Júnior. Sandy Júnior. Eu tenho uma foto dessa, mas não vou mostrar, não. Muito constrangedora essa foto. Mas enfim. Sim. Sabe o que é? Porque eu tô olhando aqui pro relógio, já tá em 50 minutos, a gente ainda tá no rasta. Mas. Pra mim, que o Esse assunto episódio grande. vai ser o maior que tem. O assunto grande ia ser era o final e nós ainda estamos no rasta ainda. Vai, diga. Pois é, mas enfim, tem muita coisa para falar disso, né? A gente pode até falar, quando for falar a respeito de shows, a questão do show autoral e show cover, né? Que vai entrar no Oiticica também isso, né? Mas que o rasta sempre misturou. Sim, aí enquanto existiu, sempre misturou, né? Aí a gente gravou, aí a gente pensou nisso. Aí Moab chegava, um ensaio chegava com uma música, no outro ensaio chegava com outra música, e, enfim, a gente acho que chegou até 4 músicas, né? Que depois o álbum acabou com 9, né? Mas a princípio eram 4 músicas, né? Que a gente começou a ensaiar, aí Moab disse, vamos gravar, né? Vamos fazer esse álbum autoral. Aí todo mundo, beleza, vamos fazer aqui alguns arranjos
Gravaram num grande estúdio lá Pois de é, casa com existia- aquela esponja laranja. Laranja horrível, cara, aquilo horrível, esteticamente. Era o que eu tinha, meu amigo. Era o que o dinheiro dava pra comprar, que era Um, colchão um ortopédico. ventilador quebrado, colocado no banco, amarrado, o ventiladorzinho. Quando ia começar Justo. a gravação, tinha que desligar o ventilador e todo mundo Justo. ficar no calor pra não pegar na Todo gravação. mundo sabe né? que ar-condicionado faz barulho. Vou comprar um pra quê? É, Ventilador só ventilador. enquanto coisa. Quando ia gravar, desligava o ventilador. Justo. Aí a gente juntou um dinheiro, eu acho que a gente tinha tipo um dinheiro de algum show, conseguiu acho que 2 patrocínios, na época acho que Joaquim deu um valor pra gente, sei lá, R$150, o patrão de Moab na época deu outro, e a gente juntou esse dinheiro pra pagar esse CD na época. Vocês juntaram com desse tanto de gente e foi uma micharia, porque nem eu também não sabia de preço direito. Pois é, tipo, foi um álbum todo que você cobrou assim, tipo, um valor que R$2. hoje é o valor de uma música, talvez, né? E a gente juntou esse dinheiro e fez esse álbum, né? E como eu falei, até então eu não entendia o que era. Acho que hoje sim, a gente tem um pouco mais de conhecimento de como gravar uma guitarra, de como microfonar. Isso eu aprendi no decorrer também mais pra frente. Na tora. Trabalhando com música e fazendo shows. Aprendi na tora, né? De como é que grava uma música e tal, do que é que tem que fazer. E a gente foi pra gravar, tipo, às vezes um processo de uma gravação do álbum é de 1 ano, 6 meses. A gente gravou assim rapidamente, né? E quando dava? E quando dava Quem pra pode gravar. hoje à noite? Aí iam gravar hoje à noite. Aí vamos lá, vai Pia hoje, vai lá gravar as guitarras de todas as músicas, gravar todas as músicas de uma tirada só, entendeu? Uhum. Então gravava aqui dali e ficava por aqui dali mesmo, né? Muito bem, seja bem-vinda. Muito bem. Pra quem não conhece, já apareceu várias vezes aí a Minerva. Hum. Aí foi gravando essas músicas, foi gravando e fazia um arranjo e tipo, tinha acho que 3 ou 4 músicas que não... Já tá, não, assim. Não, tipo, tinha algumas que já tinham arranjo ok, meio mas que já tinha pensado. outras que não tinha só nada de Não, arranjo. nem tinha arranjo, nem tinha letra. Existia uma melodia. Tinha umas que, inclusive, Moab chegou de um jeito, quando saiu foi de outro Era jeito. 174. É. 174 era outra música que, inclusive, a gente nem sabe qual é essa outra música, porque ele É, fala aqui com o pessoal, fala. Pronto. tá, aperta ela pra ela falar, é? Não, não Olha apertei aí, a gata. hein? Luísa Mel. Não apertei a gata, não. Ei, Léo, não apertei a Homem. gata não, viu? Adota Iguatu. Aí, 174, né? Que é eu já tinha ido lá gravar a guitarra, né? Pensando na outra música, na outra melodia, não, na outra letra, né? E quando ele foi gravar a voz, ele chegou com outra letra lá, que acabou sendo... E outra melodia. E outra melodia, que acabou sendo, enfim, pra você entender como é que era. Ele acha bom fazer essas coisas. É. No Sufoco foi a mesma coisa também. Depois eu mandei só um piano pra ele já botou, foi outra melodia já. Aí, beleza, a gente gravou esse álbum, assim, de uma forma também que a gente achava que era a forma correta de gravar, né? Sei lá, se eu pensasse naquilo dali, era aquilo dali. A gente não tinha tempo para voltar depois. Não, vou refazer esse arranjo, vou refazer essa guitarra. Sei lá, eu vou arrumar outra guitarra, eu vou arrumar outro amplificador para fazer outro timbre de guitarra. Não tinha noção disso. Uhum. Enfim, a gente gravou e saiu aquele álbum belíssimo. Né? Que está em todas as Todas as plataformas plataformas digitais. digitais. Tem no YouTube, Spotify, Deezer, tem todas, né? E que é legal que, tipo, foi um CD que vocês... Porque normalmente o que a gente faz é justamente isso. Tipo, a gente começa como banda cover para tentar depois gravar alguma coisa autoral, para ver se pelo menos, né, faz um chiadinho quando vai tocar ao vivo. E era uma coisa que toda vida que vocês tocavam, as músicas davam certo, assim. Sim, a galera gostava É. de cantar. Pra mim, aquele álbum assim, é um álbum de hits. Porque é um álbum que pelo menos eu canto do começo ao fim. E as pessoas cantam ele do começo ao fim. Conhecem as músicas. Não tem uma Quem música. ouviu, gosta. Quem ouviu, gosta. Não é tipo um CD que você ouve uma música e as outras não prestam. Tipo, é um álbum. É um álbum de músicas muito, muito boas. Aí, até recentemente, a gente conversando com o Moab, né? A gente imaginando se fosse hoje. Se a gente parasse para voltar e não, vamos refazer, né? Como é que seria, né? Claro que não seria a mesma magia de antes, né? Uhum. Mas tecnicamente seria um pouco melhor. Talvez não fosse exatamente o que foi, porque na época existia um apelo para aquilo, né? Mas talvez não teria a mesma simpatia de quem ouvisse É do isso que eu tô falando, porque Pois na é. época ele tinha um apelo, Aham. né? Ele existia um apelo porque a gente estava no momento, né? A gente era a banda do momento naquela época, talvez era Ele se acha. Ele. e a banda de vocês. Eu ia dizer que talvez eram as duas bandas que mais tocavam, né? As bandas alternativas, né? De tudo. Vocês tocaram no Iguatu Festeiro nesse período aí também. Tocamos, Eu fiquei mas é morrendo porque de raiva porque a gente fazia de tocou. tudo. Mas é porque a gente tocava
cor da prefeitura. Forró também. Era. Não, é porque a gente tocava forró também. E vocês tinham mais conhecimento também a respeito de contatos dentro da prefeitura. A gente pra trabalhava conseguir. lá. E... Isso, era mais fácil, entendeu? Aí tocou, a gente fez uma campanha que a gente queria tocar também e acabou que a gente não conseguiu tocar no Iguatu Festeiro. Aí gravou esse álbum, né? É um álbum muito bom. Tu fez um clipe, que foi uma música que saiu antes do álbum. Firmamento, ela saiu antes do álbum. Saiu o clipe com... Ixi, a gente era bem foda, né? A gente gravado aqui nesse sofá aqui, ó. Pois é, a gente gravou nessa sala aqui, né? Essas coisas aqui. Aí a gente, sem entender, a gente lançou um single, né? Um clipe antes do álbum sair, né? Moral aí. Né? Com várias, né, participações, aí, gravado lá na Lagoa da Bastiana, gravado ali, enfim. Participação Mão Branca. Mão Branca, um roteiro assim, a Kombi de Mão Branca lá, um roteiro assim, muito bem bolado. Enfim, lançou esse clipe, né? E depois gravou o clipe a gente ficou discutindo o que é que a gente gravaria depois e chegou um consenso que quando o álbum saiu, né? Tipo, Tempo Rei também não existia letra. Uhum. Era só uma melodia. Só existia uma melodia. E aí eu fiz a guitarra. Quando chegou em casa, eu lembro quando Moab foi gravar as vozes, que eu cheguei em tua casa e tu disse aí, macho, eu fiz uma introdução nessa música que eu me garantei. Tu disse desse jeito assim, tipo... Mentira, tá levantando falso. Verdade, porque assim, realmente aquela introdução é muito bonita. Entendeu? De Tempo Rei. Bota aí a introduçãozinha. Aí tu falou pra mim, realmente, beleza, mas aí tu me mostrou só a introdução, não tinha letra ainda, né? E eu voltei pra casa em Moab, acho que no outro dia foi colocar, ou então ele ficou pra colocar as vozes lá e eu voltei pra casa. Eu não vi ele gravando as vozes, né? Então eu não sabia qual era a letra, não entendia o que era a música, né? Existia uma melodia e apenas aquilo. Pouco cedo era surpresa até pra quem gravava. Até pra quem gravava. Aí eu lembro quando tu enviou o arquivo, né? E Moab me passou, passei pro HD e trouxe pra casa e fui ouvir o álbum. Aí tocou Mundo Doente, tocou Menina, eu já conhecia, tocou Firmamento, eu já conhecia. Acho que Tempo Rei era a sexta música. Uhum. Aí tocou 174, aí eu disse, aí eu fiquei assim, né? Um sax invocado de Marciano, alô Marciano. Marciano, Maestro Marciano, com um sax muito, muito bonito, que a gente ainda foi atrás desse sax, né? Conseguiu um dinheiro para pagar Marciano fez uma fé mesmo assim, que tipo, ele gravou, a gente tinha um dinheiro para pagar uma música, ele gravou, colocou sax em tudo que foi música lá que era possível colocar, ele colocou, né? Aí gravou um 74, que inclusive tem umas paradas de arranjo assim, muito massa de sax, de teclado, de bateria, que quem gravou as baterias foi o Matheus, né? E chegou a tocar, acho que a sexta faixa, Mundo Doente, Tempo Rei, né? Aí eu já fiquei assim, aí quando começou a tocar a música e a letra e aquele negócio, eu digo, puta que pariu. Aí eu me toquei que foi a gente que fez aquilo. Foi a partir do momento que eu me toquei que a gente tinha feito uma coisa muito bonita. Uhum. Entendeu? Eu disse, aí aquela música já ficou assim. Aí foi meio que uma música que ficou rondando todo mundo ali. Todo mundo já sabia cantar e tal. Aí eu disse, Moab, vamos fazer um clipe dessa música, né? E na época eu conheci Alexia, conheci Bruno, e Bruno estava comigo aqui, e Bruno disse que gravava, né? E a gente meio que roteirizou ali, eu disse, Bruno, a gente pode fazer assim. Foi pegar a cara do povo. Qual era a proposta? Vai pegar o pessoal de surpresa, assim, eu posso gravar contigo? Posso. Só que eu não avisava, tipo, eu tô indo aí agora. Uhum. Porque a intenção era pegar a pessoa no estado mesmo ali, entendeu? Na vivência dele, né? Não era a pessoa se maquiar, produzir, vestir uma roupa, não era para pegar a pessoa de primeira ali, né? Então, todas as pessoas que estão ali foram pegas assim de surpresa, né? E era meio que para fazer um takezinho, né, dos rostos de cada pessoa, né? E eu saí procurando as pessoas que eu tinha mais contato ali e juntei uma galera, a gente gravou essas cenas. Metade é do povo da faculdade. O pessoal da faculdade, tinha algumas pessoas que eram amigos, né? Eu não te conhecia não, Raimundo, tu era chato. Como é que eu ia te chamar se tu era um cara chato, mas... Verdade. Aí não chamei Raimundo não. Mas aí tinha Sussu, que era da banda de vocês, tinha Ítalo. Bonitinho, assim, com uma papada depois do Sussu aqui. Eliardo, né? Tinha uma galera assim, aí eu fui convidando o pessoal e ia gravar. A gente fazia os takezinhos, aí lá, em 2 ou 3 dias a gente fez todos os takes, depois aí fez... pensou naquela questão que a gente gravou ali na avenida, que é eu correndo e tudo, né? E fez o videozinho e lançou o clipe, né?
que assim, teve um apelo, sei lá, emocional, talvez na época, assim, sei lá, ainda hoje eu não consigo entender o que foi, mas que teve uma abrangência muito grande, que se tornou uma música, assim, bastante conhecida do público, né? Que foi Tempo Rei com esse clipe. Muito bem. Foi isso, a questão do Aí Rasta. depois o Rasta morreu, triste fim. Pronto. Não, pois é, a gente tocou, ainda foi tocando, aí as coisas foi ficando, a cena também de Iguatu foi mudando, a música foi mudando, se a gente for analisar, o reggae foi deixando de lado e foi entrando outro tipo de música. Mas é porque isso aí porque aí muita gente pode inclusive falar, porque assim, deixa eu ver como é que eu posso falar. A galera que não produz Pode falar, fala e que sem não medo. produz, Porque a gente conversou sobre isso também pois é, depois de um a tempo. galera que não produz e que não produz, eu tô falando na forma de não produz, nem tá ali na banda, nem produz por fora, assim. Adora apontar dedo, né? Essa coisa de time, Iguatu não tem, então a Copiara não tem, como se não... E não é mal de cidade, como se a cidade não tivesse uma coisa alternativa. Rapaz, a gente tava aí, a Engroove tava aí fazendo o seu autoral, tinha o Rasta, tem decretos, tem infinito. Só que é difícil dessa galera se sustentar por muito tempo, porque essa própria galera que reclama, não vai. Não vai. Não vai. Adora reclamar e não vai. Você diz que é tipo assim, é um show alternativo. Um show alternativo já é pouco de pessoas. Derruba. De pessoas para irem, né? Aí quando você fala que é um show alternativo autoral, aí reduz mais ainda. Pois é, e tem aquela coisa, aí tipo, a gente, por exemplo, a gente conseguia ter um público legal, o Rasta conseguia ter um público legal, só que é impossível, tipo, num período de 3 anos, esse mesmo povo que era fiel, ir para todas as festas não acaba tem. que tem um momento que enfraquece mesmo, porque não tem como fazer. Justo. A gente até conversou um pouco sobre isso, a partir do momento que acho que a gente já tinha acabado o Rasta, né? Já tinha terminado, porque não tinha mais público, os eventos esvaziados já, porque meio que, como eu falei, a música estava mudando, as coisas e não conseguia mais manter esse público por um determinado tempo. Mas aí eu queria fazer o link justamente aí, porque aí dentro desse mesmo tema, dessa mesma discussão que a gente está tendo, do qual é o público, o que é que se sustenta no alternativo ou não, a gente pode entrar já no Oiticica. Que o Oiticica foi o Bac nasceu contigo, uma parceria, você, Eliardo e Carlão Madruga, né? Isso. E que também surgiu com essa vontade, assim, é meio que um herdeiro do que foi o Cosmopolita, passou pelo Arena, Paranoide, e esses acabaram fechando. E aí veio a sua vontade, junto com os meninos, de abrir o Oiticica com essa proposta. Sim, e aí eu tô tentando linkar justamente porque aí, tipo, tem muito essa discussão de que, tipo, no começo, o bar é alternativo assim, né? O bar é mais um bar do que não se tem muito nos outros todos os bares, que é sertanejo e forró. Então a gente vai trazer mais pra cá. Só que depois o leque foi abrindo um pouco mais. Tomou uma dimensão diferente. E também muito por questão de sobrevivência. Ou eu tô errado? Não, você tá certo. Inclusive a gente conversou sobre isso, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que a minha banda, que a Engroove, fez também. Exatamente. Que eu vou dizer no dia da entrevista da banda Engroove, não vou falar mais. A gente só conversou a respeito disso, né? Porque tipo, essa cena alternativa e autoral não conseguia se manter, você não conseguia fazer shows para isso. E meio que a gente também passou a fazer coisas diferentes para poder a coisa não morrer, para poder o bar não morrer. Né? Porque o alternativo não dava. Que talvez os maiores nomes que tu conseguiu trazer, assim, de nomes nacionais, foram quem teve menos público, talvez, né? Não, talvez não, certeza. Certeza, né? Certeza. Foi... A gata tá atacada. Foi quem teve menos público, né? Foram os autorais, as bandas autorais, né? Então, mas falando um pouco do Oiticica, né? De como é que foi essa questão. Voltando um pouquinho ao Paranoide, na época a gente frequentava o Paranoide, né? Eu fazia faculdade de serviço social, então a galera todinha, vocês também, existia uma turma, né, que iam para essas coisas do Paranoide. Eu passei a alugar A gata tá... Galera, a gata tá doida. Tá atacada aqui. A bicha tá doida. É normal. Pois é. Voltando. Aí eu frequentava os shows do Paranoide, e eu tinha montado esse som com o Claudeci para o Rasta tocar. Então a gente ia tocar, né? A gente fez alguns encontros das tribos, inclusive que era lá no shopping. A gente fez um
no terreiro de casa, lembra? Foi. Terreiro Foi de casa. fraquinho todo. Foi o primeiro, foi fraquinho todo. Terreiro de casa. Aí, que era o encontro das tribos? Era o Rasta, Decretos em Groove. Então era banda de reggae, uma banda de rock e uma banda que tocava tudo, que eram vocês, né? Então era o encontro das tribos, né? Então era misturar todo mundo. E esse som que a gente tinha, a gente passou a alugar para alguns eventos lá no Paranoide. Então eu e Cláudia ia ter uma banda de rock, não sei o que, aí a gente alugava para lá, né? E Paranoide, beleza. que pra quem é jovem hoje é ali no... Como é o nome? Hoje é o Taberna. Taberna. Hoje é o Taberna. Que era o antigo Velho Oeste. E o antigo Paranoide. Aí a gente alugava o som para as coisas lá do Paranoide. A gente, sei lá, fez uns 5, 6 aluguéis de som, né? Aí, sei que nesse meio período, nesses shows que eu ia também, quando não tava alugando, ia pro shows lá também. E eu, então, ia só pra uma sexta-feira, ia pra um sábado, ia pra noite lá, né? E eu me lembro que lá fora do Paranoide tinha uns 2 banquinhos de madeira, que eram uns troncozinhos, né? E eu sentei lá, e eu sentei com uma amiga minha, com a Ayane, que fazia serviço social também e mora no Célio, né? E falei pra ela, Ayane, eu ainda vou montar um bar pra mim, né? Tá chorando, né? Não. É tipo... Né? Aí eu tava sentado lá e... A cena do filme, meu sonho é ter um bar. Falando como... Não, eu tipo assim, não era um sonho ter o bar, mas eu O quê? Olhou pra cima, a gata vai pular em cima de mim. Aí eu sentei lá fora e falei isso pra ela, né? Inclusive ela, de vez em quando ela me relata isso, né? E eu disse, eu tinha vontade de montar um bar pra mim, assim, né? Enfim, aí eu tive essa ideia, né? De montar um bar. Não tinha ideia do que seria, de como seria, né? E isso também o Paranoide já tava quase fechando as portas, né? Acho que já faltava meses, sei lá, 6, 7 meses, no máximo 6 meses pra fechar, né? Aí beleza, e passou. Eu fiquei com isso na cabeça, aí eu procurei algumas pessoas. Na época ainda eu falei dessa ideia pro Luca, do Icó, pra Alex, sei lá, né? Perguntei se eles não tinham interesse, porque eu tava atrás de alguém, porque na minha cabeça eu não conseguiria fazer aquilo só, entendeu? Teria que ter mais uma pessoa para fazer, né? Aí eu falei para eles, eles não se interessaram na época, cada um tinha seus projetos na época, não se interessaram. Aí eu conheci Carlão lá no Paranoide, né? Carlão fazia sanduíche lá também, depois trabalhou como bartender, e conheci ele lá. E Carlão tava com a sanduicheria dele lá, o Madruga, né? Lá na Perimetral, né? Entrando ali naquele cara que faz mudança, ali subindo pra Coab. Aí teve um dia que eu tava lá lanchando, fui comer um sanduíche com ele. Aí eu comentei com ele que tinha vontade de abrir um bar e tal. E Carlão já tinha tido a sanduicheria com um bar antes, onde foi o Oiticica, né? Tipo, eu não sabia também, que era uma coisa das antigas, era rock, não sei o que, e bababá, não conhecia. Pra você ter noção, como eu não conhecia nada da cena antes, né? Mas aí lá realmente era mais underground era mesmo, underground, assim, era tipo banda, rock pesado e tal, heavy metal, era essas coisas, né? Inclusive ele trouxe muita coisa assim pra lá, né? Naquele negócio bem underground mesmo, no chão, as coisas assim, o fundo do palco era a propaganda da Ultra Gás, porque ainda era Ultra Gás lá também, né? Vizinho, né? Vizinho. Aí comentei com ele isso, ele disse, massa, eu tenho vontade também, tem interesse em fazer embora e tal. Aí eu chamei ele, disse, vamos, beleza. Aí a gente ficou conversando, aí vamos atrás de prédios na cidade, né? Aí a gente saiu na cidade. Beleza. Antes de eu conversar com eles, eu tinha visto um prédio que eu achava muito massa, que pra mim era muito interessante, sei lá, que era aquele prédio que era vizinho a Medeiros, que hoje é a Adolfo Lutz, que foi um crime ter derrubado aquela fachada ali, né? Eu fui ver aquele prédio, né? Eu tinha conversado com o Jean, fui com o Jean lá ver aquele prédio, que pra mim aquilo dali seria assim, né? Porque era muito bonito, né? Lá atrás tem um espaço que dava para fazer e tal, tem as salas, era um prédio histórico, né? Um piso de madeira na frente, era uma coisa assim que era muito, muito massa, né? Fui lá ver questão de aluguel, quanto era e... Enfim, fui lá e ainda fui na imobiliária, perguntei e tal, fiquei de ver, de dar uma resposta, nesse meio tempo de dar a resposta, foi quando pegaram lá e destruíram o prédio. Acabaram. Tipo, na madrugada derrubaram, embargaram e depois ficou por isso mesmo, não deu em nada, né? Acabaram. O patrimônio histórico lá. Fizeram um crime, na verdade.
Aí, beleza. Aí depois conversei com o Carlão, a gente foi olhar outros prédios, né? Olhei, procurou e tal, e vinha um canto, vinha outro, e a gente, como a gente não tinha noção do que é que ia fazer, de dimensão, de espaço, de como é. Aí no final de tudo, o Carlão disse, mas tem aquele prédio ali que eu já tive um bar lá, a sanduicheria, que é ali por trás da rodoviária, vizinho ao gás. Beleza, vamos lá ver? Vamos. Aí a gente chegou, tardezinha lá, aí olhou assim pelo portão, né? Aí era diferente do que foi depois o Oiticica, né? Tinha o portão, aí tinha uma parede assim, que era tipo um espaço pequeno, que de trás da parede tinha outro. Era uma vidraçaria antigamente. Aí a gente, beleza, vamos no outro dia lá, pegamos a chave, entramos, aí olhamos, aí a gente já ficou visualizando. Não, aqui dá pra fazer isso, a gente derruba essa parede, faz isso. Tem que dar uma mexida boa. Tem que dar uma mexida boa, assim, mexer em tudo, né? E até então a perspectiva era de começar apenas lá dentro, né? Aí quando a gente começou a reformar, eu disse, cara, não dá pra gente fazer aqui, a gente bota um cercado aqui, já fica outro espaço e tal, e foi começando a configurar. Aí beleza, a gente aí foi pensar no nome, né, o que seria o nome do bar, né, e eu ainda me lembro como hoje que o Luca, o Duro Luca no Icó, ele me fez me falou isso, que também depois eu fiquei pensando muito. Ele disse, vocês já pensaram no nome que seria o bar? Aí eu disse, não, mas a gente tava pensando lá no nome. Aí, tipo, era nome muito genérico. Por exemplo? Tipo isso, Taberna, que é um nome que existe muito. Era alguma coisa, shopping. Bar Dois Irmãos. Dois Irmãos, que é clássico, que tem todos... Era tipo assim, nomes... Dois Irmãos é uma instituição brasileira, oficina Dois Irmãos. Tipo, é uma instituição brasileira, justamente. Era tipo nome, a gente pensava nomes que já existiam. Tipo, se você colocasse fosse lá na Bar dos Amigos. Amigos Bar. Alô, dona Liane. Aí a gente pensava em nomes genéricos, assim, porque a gente não tinha noção do que estava fazendo. Boteco. Né? Boteco. Boteco aqui no Iguatu, você disse, ei, vamos lá pro boteco. Qual boteco? Tem 29 botecos aqui com o nome Boteco. Aí o Luca disse assim, cara, ele já manjava dessas coisas, já tinha estudado, né? Estava se formando em arquitetura, e ele já manjava que essa questão do como é que eu posso dizer, da identidade era importante. Sabe? Então, ter um nome que você digitasse no Facebook, na época do Facebook, ou digitasse na internet, fosse a primeira busca, entendeu? Era importante. Se você colocasse boteco, milhares, entendeu? Aí ele disse, não, mas pense no nome que seja de vocês, né? Que seja seu. Aí por isso que o primeiro nome foi Ornitorrinco. Aí caramba, a gente ficou pensando. Aí na época eu tinha um canal de fotografia com o Bruno, que eu tinha dado a ideia de ser Oiticica, era Oiticica Fotos, né? Que era uma ideia minha também. O nome, né? Ele que era fotógrafo, né? Aí eu disse, cara, tem o nome Oiticica, né? E na época a gente tinha se vencilhado. E eu acho que é um nome massa, né? E é um nome que eu me identificava, porque na época eu vou resumir um pouco o que era esse nome Oiticica, né? O que é que significa pra mim, né? Quando eu dei o nome, né? Quando eu dei o nome lá na época do Oiticica e tal, da fotografia, e depois do Oiticica, né? Aqui no João Paulo, quando a gente era criança, na última rua ali tinha um pé, ainda existe ele, um pé de Oiticica. Bem grande, do jeito que é aquela árvorezinha, a copa grande assim, o tronco e as raízes ele saía para fora da terra, né? Lá na última rua ali. Aí nesse pé de Oiticica tinha umas festas debaixo dele. Tem umas festas nas antigas, eu era criança mesmo, existiam umas festas lá, e também depois que acabou essas festas, a gente jogava peão, bila debaixo da sombra desse Oiticica, né? E em determinado tempo da vida aí, caiu um raio nele, e esse pé de Oiticica caiu, ele passou um tempão assim morto, né? E depois de um certo tempo ele nasceu novamente, ele ainda existe lá, só que pequenininho, ele é bem menor, né? E eu me identificava com esse nome por conta disso, né? É uma fênix. Aí eu me identificava com o nome Oiticica por conta disso. Então ele meio que surgiu ali na fotografia depois como bar por conta disso. Então aí quando o Luca me falou isso, mas tem que ser algo que seja seu. Aí tô pronto. Aí a gente tava lá em Carlão, aí sei que nesse meio da negociação a Eliar também chegou, né? Ei, mas eu participar também aqui, não sei o quê. Aí foi nós três, né? Por questão de custos, né? De dividir custos ali, para poder... 3 livros, vamos juntar para ver se... Para ver se dá para começar. Tanto que a gente começou, não tinha nem terminado, né? Não tinha terminado, a gente começou. Aí beleza, colocou o nome Oiticica, né?
que depois se tornou uma marca, né? Então, quando você falava Oiticica, ou então digitava Oiticica, era aquilo dali. Então, todo mundo sabia. Ou então, quando você vê aquela árvore, né? Aquela árvore, se não tiver o nome, mas se tiver a logozinha da Oiticica, você vai saber que é Oiticica, né? Não importa o que seja, Oiticica. Como é um gênio do marketing. Mas não foi, isso não foi pensado por mim, né? O Lucas já sabia, mas ele Quem fez o desenho, inclusive, foi Gley. Foi assim, o primeiro esboço é do Lucas. O Lucas desenhou à mão. O primeiro esboço foi o Lucas que desenhou à mão, que eu vou até procurar para te mandar, que é o esboço do Oiticica Foto. Você vai ver que ele existe, é um pouquinho diferente, mas já é meio que aquela configuração. Quase aquilo, né? Quase aquilo. Aí depois que a gente foi começar o bar, eu perguntei a Gleiciele se ela podia fazer essa arte. Aí eu dei aquela que já existia para ela fazer o que ela achava que deveria ser feito. Eu apenas queria que fosse preto com uma coisa vermelha, que é aquela bolinha do meio. Por quê? Eu não sei, existe alguma coisa na parte de design dessas coisas aí que aquele vermelho significa alguma coisa. Por que não verde, Brasil, Bolsonaro? Deus me livre. Mas quem sabe ela não fica verde depois também, né? Essa árvore. Não sei. Faz meia hora que eu tô querendo que passe aqui pra mostrar, mas só que não passa não. Vai, diga. Eu acho que primeira... nem tem aí, só tem aquele negocinho. Né? Não tem árvorezinha. Nesse aí eu acho que não tem árvorezinha não. Mas tu bota uma fotozinha aí. É bonita aquela árvore, né? Foi eu que fiz. Aí falei pra Gleiciele pra ela fazer essa arte, né? E ela, tipo assim, eu deixei nas mãos dela, disse, não exigi nada. Né? E ela tipo, tinha 2 dias pra fazer isso. Mas enfim, aí eu pedi a Gleiciele, aí tipo assim, eu tinha pedido essas pessoas pra fazerem, e as pessoas ficaram enrolando, e o bar ia abrir, e tinha que divulgar, e não tinha arte. Isso foi 2 dias antes de abrir o bar? Que ela me entregou foi. E Murilo pintou aquela bicha o quê? No dia de abrir? Perto do dia de abrir, foi na semana ali. Foi na semana de abrir. Mas se ela... Minto, ela tinha 2 dias pra entregar pra gente começar a divulgação. Justamente. Isso, pra começar a divulgação, pra criar o Facebook, criar uma identidade visual e tudo, e o Instagram. Ela tinha 2 dias pra fazer isso. Entendi. Aqui a árvore, aqui, ó. Dá pra ver a árvorezinha do lado ali. Aí ela tinha 2 dias pra fazer isso, viu? A pessoa boa, a pessoa dá entregar pra pessoa fazer uma arte em 2 dias. Mas ela disse, não, eu vou fazer. Aí ela me entregou, né? E quando ela me entregou, veio exatamente isso aí. Eu não tinha o que mexer, era isso aí. Né? Visualmente era muito bonito. Então, créditos a quem começou, quem teve a ideia do esboço foi o Luca, né? A parte de baixo, os ramos aí, era um pouco diferente, mas aí depois a Gleiciele remodelou e fez exatamente essa obra de arte aí, que é dela. Tudo bem. A árvorezinha e como é que chama? A fonte. Não é fonte não, existe outro nome para isso. Fonte? Tipografia. Muito bem. Tipografia, foi ela que fez. A tipografia, méritos dela. Aí beleza, a gente começou o bar, meio que vamos. Começamos a reformar e tal. E isso a gente reformava, nós 3. E Funka. Funka até o final. Funka até o final, é parte fundamental, cara. Parte fundamental da construção daquele bar. E corta madeira, e pega madeira, e bota o carrinho na parede, e bota a parede do rap, e pinta, e bota Stranger Things. Fez sucesso na semana do negócio, pinta o negócio do Stranger Things, porque fez sucesso agora. Foi tipo assim, Funka era quem fazia tudo de madeira. Tudo que fez assim, quem ajudou a gente pra fazer aquilo ali era nós 3 e Funka. A gente chegava 8 da manhã, saía 10 da noite e a gente fez. Pintou, tudo aquilo foi a gente que fez, né? E marcou a inauguração, que foi assim, tipo, foi nós, era o Rasta, Decretos, Ingroove e Druluca, né? Tipo assim, talvez seja uma coisa que nunca mais se junta. Um evento que quem nunca mais se junta. Quem sabe aí, rapaz? Calma, rapaz. Nunca se sabe. A Ingroove ainda tá aí. O Rasta pode tocar. Druluca não morreu. Não, tá lá, tá ainda. Existe. O Rasta é só juntar os cabos. E Decretos também. Então, pode ser que volte. E a gente marcou essa inauguração, né? Pois é, até então eu não tinha... a gente queria um bar alternativo. Tinha algumas bandas que a gente já sabia que tocava. Ou seja, era um bar que ia funcionar durante a semana. E no final de semana teria alguma banda para tocar. Alguma banda alternativa. Que a gente já conhecia algumas, dava pra gente ir fazendo ali, né? Dava pra começar. Só tinha atração da primeira noite. Só tinha atração da primeira noite. A programação só tinha da primeira noite. Justamente, a gente não tinha pensado nada. Mas tem que abrir, porque nós estamos lisos. Tinha que... Aí chegou, beleza, aí a gente
tinha marcado a inauguração. A gente pensou, vamos marcar para abrir um dia antes, para o pessoal conhecer. Não, 2 dias antes, para o pessoal conhecer. E a sexta-feira ser a inauguração. A gente ia abrir na quarta, né? Chegou quarta-feira, a gente não conseguiu terminar o que tinha que terminar para fazer. Aí a gente adiou para quinta. Aí abriu na quinta-feira, para o pessoal conhecer. E na sexta-feira foi a inauguração com as bandas, né? Com essas 4 bandas, né? Mega inauguração. E foi assim, muito, muito. Surpreendeu, porque tipo, eu nunca tinha ido num bar, a gente não sabia como é que administrava um bar, como é que fazia, né? Eu vinha daquele negócio do som. Eu tava alugando som, né? Aí a gente trouxe o som, montou, fez o palco, aquela coisa toda, né? E fez essa... Tá gravando aí, Raimundo, ainda? Beleza, cara. Aí fez essa inauguração, né? Que foi na sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016, né? Não sou bom de biologia. 23 de setembro de 2023. Foi a inauguração oficial do bar, com essas 4 bandas. No dia seguinte, teve uma banda de blues. Lembra? Lembro. Bluesinho. Lembro. Que foi muito foda também. Lembro. Que foi aberta ao público. Não teve, ninguém pagou. Que era uma banda de Juazeiro. Eles tinham falado comigo e tal. Aí eu expliquei, a gente tá abrindo aqui. Se vocês quiserem, eles estavam de passagem, que eles tinham tocado em Quixadá, ia passar por aqui. Aí não sei como é que foi que a gente entrou em contato, mas entrou em contato e fez. E eles tocaram no sábado, que foi assim, tipo, do caralho, eles tocando. Beleza, aí aconteceu, ia acontecendo as semanas e tal, e aí a gente fazia umas programações assim na semana, tipo, hoje é determinado tema, aí à noite era só isso, né? E foi criando forma. Foi criando forma. E nesse tempo aí o Paranoide ainda estava funcionando, e a gente começou e eles meio que estavam fechando ali, de setembro para outubro iam fechar, né? E eu estava na faculdade e surgiu um evento no Facebook antigamente fazia eventos para saber se o pessoal ia pro evento. Aí o evento era Selvagens à Procura de Lei. Sei lá quem era, que eu não tinha nem ouvido falar. Selvagens à Procura de Lei. Era um evento para saber se o pessoal ia... Porque lá antigamente no Facebook você confirmava a presença. Então se desse muita confirmação de presença era sinal que o evento... valia a pena, né? Valia a pena, o evento funcionava. Então o pessoal fazia um evento teste desse, assim, se o pessoal iria, sei lá, confirmou uma galera. Isso para acontecer no Paranoide, né? Para acontecer no Paranoide. E nesse meio período, aí eu já tava com o bar ali, pensando e tal, aí ficava aquele negócio, vai ter ou não ter? Aí eu perguntava, e André, vai ter, não vai ter? A André, não sei se vai ter. Aí a André meio que não disse que não tinha coragem de fazer. Aí eu entrei em contato com o menino, com o Denor, que ainda hoje é o produtor de Selvagens, e expliquei para ele e tal. Aí ele foi me dizer, tipo, eu nunca tinha feito um show. Eu tinha feito um show... Foi a primeira produção de fora, assim, que tu de fez. fora, sim. Grande, né? Grande. Primeira produção de uma banda de nome. Sim. Que até então eu não conhecia, né? Depois, sim, eu fui pesquisar e vi que Selvagens era... Entendeu? Era o que é. Então quer dizer que, tipo, a primeira... Porque aí... Depois a gente vai, pelo menos, pincelar o nome de quem já pintou, passou, assim, sim. Nacional Noite e Sica. Foi a primeira produção de uma banda de grande nome e foi meio que sem querer. Foi meio pegando a sobra do... A sobra e dizendo, eu vou fazer porque eu vou fazer. Porque eu queria fazer. Na tora. Não conhecia nem a banda, não sabia nem qual era o alcance da banda, mas enfim, queria fazer. Aí eu já tinha feito uma produção de um show, que era meu aniversário, que eu queria fazer porque era meu aniversário, que foi... O nome do evento era Cancioneiro Armorial. Que era o Drew Luca e do Dé Casado. Lembro desse que evento era também. do Dé Casado, que é do Juazeiro, né? Quem conhece do Dé Casado, quiser conhecer, procura do Dé Casado nas redes aí, que o cara é muito foda mesmo. Eu fui até Juazeiro, conversei com o Dudé, que eu queria conhecer ele. É um cara que eu já conhecia, Carlão tinha me mostrado e tal. Camila curtia muito. Aí eu tava começando a conhecer a cena alternativa lá do Juazeiro, da música autoral, porque Dudé Casado era um cantor autoral. Né? Ele faz alguns covers, D-Dose, uma coisa assim, mas eu conhecia a obra dele autoral. Né? Aí conversei com ele, acertei esse show. Era ele e o Drew Luca. E fiz esse show no Paranoide. Eu considero como a minha primeira produção. Primeira produção de um show. Mas não era algo descompromissado. Eu não queria... Produção, assim, não que, tipo,
o show de abertura, por exemplo, não fosse uma produção. Era uma produção também. Era uma produção. Só que era de amigos, né? Sim, assim, era a galera que conhecia. Era. Ei, vamos lá, a gente vai se ajudar, a gente vai abrir um bar. Tipo ali, eu convidei vocês, olha só, a gente vai começar e tal, não sei Aham. como é que vai ser. Dá pra tocar nessa inauguração? Dá pra tocar. Decresce, dá pra tocar. Em Grooves dá pra tocar. E o Rasta e tal, e Hidroluca, que eu já convivia há um tempo, tinha acabado. Quer dizer, eu tinha acabado de conhecer ele. Eu conheci ele em março e em setembro. Aí beleza, vamos tocar. Mas aquela foi a primeira produção, né? E depois foi essa produção do show, que era meio que todo mundo se ajudando na produção. Porque quem é que sabia fazer? Eu não sabia fazer. Então foi ali. Aí chegou a de Selvagens. Caiu no meu colo daquela forma, né? E era tipo assim, era uma banda autoral. Aí a gente volta para aquela questão, né? Era uma banda autoral, né? Do qual eu não tinha conhecimento. Tipo, eu passei a conhecer Selvagens durante o processo. Tipo, quando chegou no dia eu sabia tocar, eu sabia cantar o CD todo, né? O Tarde Livre, né? Uhum. Sabia cantar tudo, mas até então eu não conhecia. Então eu tava apostando numa coisa que eu não sabia. Tiro no escuro, né? Eu tava apostando naquele evento lá do Facebook que o pessoal tinha criado, né? Conversei com o Denô, aí ele explicou, né? Aí ele falou, né? Tem o cachê da banda, tem o transporte da banda, né? Para vir de Fortaleza, que eles moram, na época, agora eu acho que todos estão aqui por conta da pandemia, em Fortaleza, né? Mas na época eles moravam em São Paulo e vinha fazer alguma coisa em Fortaleza e aproveitar e fazer Iguatu e também depois ia fazer Juazeiro, mas esse show era só em Iguatu, não ia ter Juazeiro. Mas eles já tinham tocado em Juazeiro, se eu não me engano, já antes. Aí ele explicou. Tem o cachê da banda, né? Tem o translado da banda, tem a estadia da banda, a alimentação, aí tem a questão de backline, né? Um backline mínimo. Aí Denô manda o backline do Rock in Rio pra mim, entendeu? Simples. Aí ele me explica, não, aí aqui a gente vai adequar, o que é que você tem de backline? Nada, o cabelo, nada. Aí eu mando, não, eu tenho esses Eu microfones. tenho 2K, P2, tem Aí, beleza. um microfone Lesson bom, bicho. Rapaz, Tá em eu quanto comprei tempo isso aí? Essa vai dar umas 2 horas. 1h30, eu tô Pois dizendo. Isso aí estica demais, homem. Não, é porque eu tenho que Conversa, falar. não, Eu tenho que pelo amor de falar, Deus, tenho que homem. explicar, cara. Isso aqui vai encher o saco de todo mundo. Vai. Aí, beleza. Aí ele mandou o backline. Aí o que é que tem? Aí eu ia dizendo, ó. Aqui eu tenho esse. Eu não tenho um Marshall. Entendeu? O CJ800. Eu tenho esse Mas Fender. eu tenho um Meteoro. Eu tenho um Meteoro Nitros 100, entendeu? Um amplificador simples. E tem um Fender, que eu tinha na época também. Ainda hoje são os 2 amplificadores que eu tenho. Tem isso aqui, tem 2 SM57 para microfonar. Então um Lesson show. Ixi, o Lesson é foda. Mas até então, assim, eu lembro que eu tava mexendo com som, eu já ia entendendo, eu estudava, eu sabia qual era um microfone que era bom para microfonar uma bateria, eu queria um microfone bom para microfonar, e eu ia comprando essas coisinhas, eu fui comprando, eu tinha já esses 2,57 aqui da Shure, né, que era para os amplificadores, tinha 2,58 para voz, né, aí eu disse, tem esse 58, tem esse 57, tem esses direct box aqui para passar um violão, passar bateria, eu tenho esse kit de microfone da Shure aqui, o PA é isso aqui, tem esses 2 retornos aqui para voz, e beleza, aí ele disse, não, tranquilo, dá certo, isso aí, né. Dá tranquilo, é um backline pro show, ali é tranquilo, né? Não é claro que quando ele vai tocar num evento maior, é um backline diferente, exige um backline diferente, mas para aquilo dava para tocar tranquilo. E quem ia fazer o som era eu, viu? Atrevido, né? Tipo assim, mas enfim, fiz o som. Aí beleza, aí contratou a banda, fez a divulgação e não sei o que, e bababá. E Iguatu sempre, ainda hoje tem um problema de comprar antecipado. Ninguém pessoal compra. Não compra antecipado. Ninguém compra. Tipo mas assim, de novo, não é problema de Iguatu, é problema geral mesmo. É problema geral. Não, mas talvez... Para esse tipo de evento. Talvez, É porque depende muito do tipo de evento. Mas tipo assim, depois eu vou falar um pouco por que o show do Rubel caiu. Foi justamente por isso. Porque não teve Porque você precisa ter pelo menos uma margem de segurança, né? Não sou nem eu, por mim eu faria. Na verdade, todos os shows que aconteceram eu fiz, não importava se dava gente ou não. Eu fiz. Mas faria. é o artista. O artista, às vezes não o artista, mas o produtor, ele quer uma segurança, porque ele né, quer saber se vai acontecer. Porque, vou até falar logo do Rubel, que a gente tá aqui. Ia ter o show do Rubel. Foi né? pré-pandemia, né? Não, foi em novembro. Pré-pandemia foi o do Tuyo. A gente vai chegar lá. É verdade. Que era um show assim comentadíssimo. Eu sabia que iria dar 300, 400 pessoas. Era um show que apenas ia acontecer em Iguatu.
Não ia ter Juazeiro, não ia ter... Não, Fortaleza ia ter. Mas de Quixadá pra cá, Não ia ter. até descer em Juazeiro não ia ter, tem em Iguatu. Aham. Aí beleza, falei, combinei e tal, era porcentagem de bilheteria. Ele tinha tanta porcentagem, eu tinha tanta porcentagem. Eu ficaria com os custos de translado, alimentação, estadia, os custos de som aqui e tudo. Mas aí, só voltando à questão do Selvagens aconteceu. aconteceu. Mas aí, fazendo esse link aqui da questão de antecipado. Selvagens, eu acho que véspera do show, um dia antes, tinha vendido 40 ingressos antecipado. Uhum. Aí você fica, eu tenho um custo X, daqui, sei lá, vou gastar tantos mil para fazer esse show. Para pagar cachê, translado, alimentação, estadia, tudo. E eu vendi 40 ingressos a R$25. Segurança é zero. Segurança zero. Eu me lembro, só para ainda dentro desse tema de comprar antecipado e não, eu acho que o maior show que a gente fez lá foi o primeiro Sandy Júnior, assim, só o nosso, sem ser dos aniversários, né? Sim. Foi o primeiro Sandy Júnior, eu acho que foi o maior, foi a gente e Luan abrindo, né? Sim, Luan Liza. Fazendo E eu me lembro Cazuza, que também, que tipo, de tarde também tinha vendido, sei lá, 30 ingressos. Foi. Tava triste, eu digo, vai ser, Não vai dar ninguém. vai ser um fracasso, e na hora rolou muito. Muita gente, pois é. Mas aí você imagina você fazer um primeiro show de uma banda autoral, que você até então não conhecia, e você vender 40 ingressos. Mas só que o que aconteceu? Quando eu fechei... Aí tô pronto, vou vender o bar. Pronto. Quando eu fechei com eles, eu conversei... Na verdade, Eliardo e Carlão, eles sempre me deram aval disso. Entendeu? O que é que você acha? Você acha que vai dar certo? Eu disse, acho que vai dar certo. Pois pode fazer. Eles diziam assim. Mas e essa característica, pronto, a gente chega no que eu acho mais legal do Oiticica. Que eu acho que a característica principal de lá é que você fazia porque você queria fazer. Foda-se se ia dar gente, foda-se se o povo ia gostar, foda-se não sei o quê. Era mais que meio que realmente uma satisfação pessoal tua, assim. Isso. Tipo, rapaz, eu sou fã desse caba. Vou fazer. Eu vou ter a oportunidade de trazer ele, de realizar na minha cidade, eu vou fazer. Pronto, era isso. Eu vou botar pra torar e... Era tipo isso. Eu chegava com um cara... E de certa forma é uma grande realização de sonho. Tipo, você ter a oportunidade de produzir assim, uma Zimbra, que é nacional, porque, tipo, Danny Black. Até então eu era selvagem, né? Eu não tinha dimensão do que ia acontecer depois, né? Mas aí era um primeiro passo. Era o primeiro passo, que eu não sabia que era um primeiro passo. Na verdade, eu não sabia que era um primeiro passo. Foi um primeiro passo por acaso. As coisas aconteceram depois porque eu fiz aquilo, né? Mas os meninos, Carlão e Eliardo, sempre diziam, nesse primeiro show, ele disse, o que é que você acha? Você acha que dá certo? Aí eu dizia, sim, aí disse, vamos fazer. Aí beleza. Mas eu era responsável por isso tudo, né? Por contratar, por receber, por passar som e tudo. Aí, beleza, chegou o dia do show, 40 ingressos vendidos. Aí o Denô falava comigo, e aí, como é que tá a venda dos ingressos? Tá indo. Show, tá show! tá indo, pode vir. Vai dar massa. E era uma oportunidade massa, porque tipo, o Caio Evangelista, que é baixista da Selvagem, a família dele é daqui de Iguatu. Ele é natural, na verdade ele é natural de Iguatu, né? E ele vinha para também ia ver a família dele, aquele negócio e tal. E existia essa oportunidade também, né? Aí eu, não, pode vir que vai dar massa aqui, vai vender. Tá vendendo legal, né? E eu, puta que pariu, macho, não tá vendendo porra nenhuma, vai dar ninguém não. Chegou o dia do show, beleza, aí eles chegaram aqui e tal, aí eu recebi aquele negócio, meio que sem saber fazer as coisas e recebi ali na rodoviária, ia pro hotel Canteiros na esquina, né? Que foi um cara também que me ajudou bastante ali. Eu pagava, viu, a ele. Mas ele era um cara assim, joiado, sabe? Um cara massa. Ia pro hotel, do hotel vinha pro bar, né? É tanto que o Denô falou que não do tempo que eles já foram de banda, não existe nenhum local de casa de show onde você chega na rodoviária, o hotel é na esquina e a casa de show é do outro lado. Tipo, você faz em 1 minuto desse. Não existiu, nunca tinha visto aquilo, né? E beleza, recebi e tal, final da tarde a gente passou o som, aquela correia eu já doido da cabeça, assim, muita coisa pra fazer, e passei o som, voltei pra casa, não jantei, voltei pra casa, tomei banho e voltei pro bar. Quando eu cheguei no bar, já tinha uma galera, assim, né? Sei que no final, assim, quando o show foi começar, quando tava perto de começar, que eu acho que era 11 horas, meia-noite, que ainda é um problema também dos locais, que só começam muito tarde, né?
Mas porque o povo só chega muito e tarde. eu tinha uma meta que era para começar cedo as coisas, mas não adianta. funcionou, porque não começava cedo, porque o pessoal não chegava cedo. Pode ser que Não. agora, depois da pandemia, Pode ser. porque o povo se acostumando um pouquinho a sair mais cedo, pode ser que saia depois mais pegue. cedo. Mas eu acho difícil ainda. Aí, beleza. Cheguei lá, tinha uma galera assim, sei que quando eu, do meio pro fim, tinha 300 e tantas pessoas no bar. Tipo, vendeu, de 40 ingressos que vendeu um dia antes, vendeu 300 ingressos na hora, Uhum. né? Aí eu fui buscar os meninos lá no hotel, aí já aquele fuzuê, aquele negócio, o pessoal tirando foto, aquele negócio, eu sem entender nada. E eu, vamos pro camarim pra ver se não tumultua aqui, aí... Beleza, aí aconteceu esse show, né? Que foi o primeiro show de uma banda a nível nacional, Uhum. né? Que foi a primeira produção a nível nacional. Pronto, e a partir daí talvez O restante é história, seja né? só história. Que é, do vamos, que vamos aconteceu. só para dizer quem passou, por exemplo. Vai lá, vai dizendo aí que eu Não, vou... eu já falei dois aqui. Zimbra Zimbra duas vezes. Zimbra 2 vezes, Danny Black Danny passou. Aí passou também Plutão. Plutão foi já foi Planeta. O Esteban. Esteban Tavares. Vai dizendo aí. Projeto Rivera duas vezes. Saulo Duarte, a unidade. Saulo Duarte, Vivendo Ócio. Vivendo Ócio, Phil Veras. Phil Que foi Veras. um cara muito massa, assim. Passou uma galera. Castelo Branco, DJ Cleiton Rasta fazendo a festa pra galera. Getúlio Abelha. Getúlio Abelha, alô Getúlio Abelha. No dia que tu vier aqui, cara. Vem de novo. Aqui, tu é doido. Muito foda, muito, muito, muito foda, né? E daí, e com eu acho que eu certeza. tô esquecendo, gente. Mas tem uma Não, galera com ali, certeza eu tô anota- esquecendo. Muita gente, mas passou, tipo, muitas bandas. Muitas bandas. Fora as daqui, que eu acho que todas as bandas da região todas as tocaram, bandas assim. daqui- De forró a reggae rock, tudo passaram por lá. Teve os meninos do Cariri, né? Teve a Dom Rasta, teve a Nazirê, né? Teve Teve o cover do RBD, um cover da Beyoncé. cover do RBD, cover da Beyoncé. Teve Foi gente que só o diabo. Madalena Vinil, do Juazeiro, Cômodo Marfim. Seu Pereira. Seu Pereira, né? Seu Pereira, que muito massa. Né, que talvez foi o show que começou, o único show que começou no horário, porque não teve como começar. Porque não tinha Mas saída. ainda vou lhe dizer, o show era marcado para 8, o pessoal chegou 8h10. Todo mundo chegou 8h10. 8 horas, tava eu, seu Pereira. E eu me lembro que vocês botaram um bocado de aviso. Rapaz, se você não chegar na porque o que hora, acontecia? o cabo vai embora e você O ônibus dele era 10h30 da noite. Aham. Ele tinha que sair 10h30 da noite. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Ou o show acontecia dessa forma, ou o show não acontecia. Eu sei que 8 horas tava eu, seu Pereira, Eliardo e Thiago. Esperando o povo. Conversando assim, nós quatro conversando. Ixi, mas cadê o pessoal? Mas assim, eu sabia que vinha alguns. De repente chegou todo mundo ao mesmo tempo. Chegou todo mundo igual. Chegou, sei lá, 40, 50 pessoas. Tu chegou atrasado também. Tu e Keile. Mas enfim, eu quero... É isso que a gente falou, já foi história, porque eu ainda queria falar em outro assuntozinho. A gente sabe de tudo que aconteceu e tudo mais, e que essa história com certeza ainda vai continuar, ainda vamos trazer mais artistas aí de fora. Mas aí eu queria falar de polêmicas. Polêmicas também do Oiticica. Tipo, eu me lembro que logo quando abriu, tiveram algumas polêmicas, incluindo a comunidade LGBTQIA+, que depois foram resolvidas e tudo mais. Não é isso exatamente que eu quero falar. Mas o que eu quero falar é de que o bar sempre se posicionou. O bar tinha uma posição muito clara, né? Inclusive tinha um Lula lá no meio no palco, inclusive. Teve um dia que a gente botou, foi no dia que o Lula foi solto. No dia que foi solto, eu subi com a escada, vocês iam tocar, eu subi e botei Lula lá em cima. Então, queria falar um pouquinho também sobre isso, tipo, como é ter um bar que recebe todo tipo de gente e não ter medo de se posicionar e também, tipo, com certeza vocês arcaram com as consequências em alguns momentos. Eu inclusive, já lhe disse que eu já presenciei lá um abuso de autoridade lá dentro, que eu não vou falar porque quem tem cu tem medo. Mas, enfim, imagino que vocês também, por conta dessas posições, também enfrentaram algumas coisinhas, né? Sim, primeiro, o bar de rock. Bar de rock, no imaginário do pessoal, um bar preto, uma coisa assim, é um bar de que tem gente que não presta, né? Hoje em dia, um bar de rock é um bar reacionário. Reacionário. É um bar de bolsonaristas com bandeira do Brasil e motocada e... Pois é. Brasil Aí, 2021. Você imagina um bar, porque assim, lá era um bar alternativo, onde todo mundo podia frequentar, né? Você podia ir vestido da forma que você quiser,
né? Com a roupa que você quiser, podia beijar quem você quiser, né? Você podia ser você lá, né? É uma coisa que eu sempre falei, né? Você podia ser você. Não, não ia ter ninguém para chegar e ficar olhando pra você do outro lado. Pois é, só que de vez em quando entrava vez em um quando. desavisado lá. É porque a gente tá numa conjuntura que as coisas são assim. Qualquer outro bar que você for é daquela forma. Entendeu? Então chegava um pessoal aleatório. Às vezes de outro forró. Eu chegava lá, tava, sei lá, uma pessoa vestida de drag queen, né? E você sabe que o preconceito é enraizado no Brasil, né? Então, inclusive o preconceito por quem recebe o preconceito também, que você falou a questão da polêmica, né? Que teve uma polêmica dessa. Que alguém inventou uma história que um casal homoafetivo, né? Um casal de duas... Foi hostilizado pelo dono do bar, e o dono do bar colocou esse casal para fora. Surgiu uma conversa num grupo. Mas você entende, né? E a conversa se espalhou do nada, a assim. conversa se espalhou do nada. Aí, beleza. Ninguém sabia quem era o dono. Ninguém sabia quem era Foi o dono. Aliardi, foi Carlão, Madruga. Foi... tipo assim, lá no grupo que surgiu isso, era assim, o dono. O dono. Lá né? tem 3 donos. Tem 3 donos. Aí eu fiquei, meu Deus, não foi eu. Aliás, foi tu? Aliás, não foi eu, não. Aí Carlão, foi tu, Carlão? Não foi eu. Meu Deus do céu. E aquela coisa esquisita, porque a proposta do bar já era justamente essa, de acolher, né? De acolher, né? Aí eu, meu Deus, mas será que foi eu que fiz isso? Eu não tô lembrado. Aí, beleza. Aí ficou essa conversa aí, um monte de print, não sei o que. Aí foi atrás de saber quem foi. Aí eu disse, não, galera, foi o seguinte, vamos na delegacia, a gente abre um boletim de ocorrência, né? Por difamação e tal. E vamos apurar quem foi, né? Nesse meio apurado quem foi, a gente descobriu quem foi que, assim, começou a história, né? Aí eu disse, cara, para falar o seguinte, vem aqui conversar com a gente. Conheço o local. Conhecer e tal. Tu já veio aqui? Não, nunca fui aí, não conheço. E o cara, ele era gay. Aí resolveu depois. Foi aí, só disse-me mesmo. Foi, assim, deixa eu só resumir. Aí ele disse que assim, que tava num grupo, tem um grupo do WhatsApp que tem uns amigos. E uma pessoa que ele não sabe quem é, ouviu falar de uma pessoa que do outra primo, pessoa do parente que falou isso. Ou seja, é uma história que foi inventada. Alguém inventou a história. E eu me lembro que criou um mal-estar, porque de certa forma estava no início do bar, e aí já criar uma antipatia. Não, aí disseram, não, vamos fazer um beijaço lá na frente. Aí eu fiz um post, disse, eu, Piel, por favor, façam um beijaço aqui. Né? Sim, serão bem recebidos, façam um beijaço. Aí a gente chamou ele para conversar, o Gustavo veio aqui, disse, não, aí veio conversar com a gente conversou com ele, aí foi explicar, e tipo, era uma coisa que... Saiu do nada mesmo. Do nada, aí disse, não, macho, eu não sei quem foi que disse, e a pessoa que disse não sabe quem foi que disse. Era o início das fake news. E eu tomei dor e falei que foi eu, e eu disse, mas cara, aí ele é estudante de psicologia, cara, universitário, como é que tu se propõe a fazer uma coisa dessa? Assim, não, eu errei, não sei o quê, eu vou me retratar. A gente mal sabia onde as fake news iam parar. Ali era tempos bons. Ali era bom, mas enfim, ele se retratou no Facebook, mas claro que uma retratação nunca apaga o strike que já tinha feito, mas enfim, depois foi resolvido isso, com uma coisa que não aconteceu. Mas aí, fora disso, tipo, desses posicionamentos políticos mais diretos mesmo, assim, de ser um bar de esquerda, ser um bar que tem um Lula ali. Pois é. Vocês já enfrentaram alguma coisa? Já, assim. Algum bêbado, tira aquele barbudo. Geralmente... O ladrão. Né, chegava assim, olhava e ficava e falava alguma coisa. Eu disse, cara, é o seguinte, se você quiser... bar é meu. Se você quiser ficar, você vai ficar. Se você não quiser ficar, não tem problema não, pode ir embora. Né? Aqui a gente sempre teve posição. A gente era um bar de esquerda. Um bar de esquerda. Né? Era um bar que todo mundo frequentava. Se você quisesse frequentar, se você fosse respeitar, tudo bem, não tem problema nenhum não, né? Mas a gente sofreu muita coisa, tu falou de abuso de autoridade. Né? A gente passou por algumas coisas desse tipo, assim, principalmente com o pessoal da área de segurança, né? Que já a gente teve assim, que não, cara, vamos fechar porque esse cara aí tá, sei lá, né, passando dos limites, assim, né? Enfim, enfrentou várias coisas desse tipo por ser um bar alternativo, né? A gente enfrentou várias coisas, assim, né? E
enfim. Já era mal visto de graça por ter essa proposta, né? Por ter, né? Porque, enfim, em todo bar rola tudo. Uhum. Qualquer bar que você for rola tudo, mas por que que apenas o nosso era aquilo, né? Uhum. Mas aí, Então, isso aí estigmatizado, né? é aquela coisa realmente do que é marcado, porque o Cosmopolita sofreu isso, Sim. o Paranoide sofreu isso, enfim, é meio que implóctas. Mas isso aí pra mim é irrelevante, porque eu sei da contribuição que foi, da contribuição histórica que foi pra E que cidade, ainda vai ser. e que ainda vai ser, não sei como é que vai ser, mas ainda vai ser alguma coisa, né? Da contribuição histórica para a cidade, da contribuição cultural para a cidade, né? Que a gente conseguiu transformar a cidade entrar no circuito, né? De shows, de bandas nacionais, que até então, se você quisesse ir para um show de uma banda dessa, ou você ia para Fortaleza ou você ia para Juazeiro, então não tinha. Então a gente, eu sei dessa importância. Pois é, e essa importância inclusive de fazer lembrar agora, porque tipo, passar a pandemia que voltarem os shows, mesmo, sei lá, o seu Oiticica ainda não for aberto, com certeza vai ter, tipo, uma banda que vai fazer um show em Fortaleza, no Juazeiro, vai ter algum produtor no Juazeiro que vai lembrar, rapaz, passem pelo Iguatu, porque lá sempre tinha e tal. Então botou realmente o Iguatu no circuito, né? No decorrer das coisas, as pessoas já estavam me procurando. Uhum. Então, um artista ia tocar em Fortaleza ou em Juazeiro, ele já me procurava, mandava uma mensagem para mim, que já tinha pegado com outro produtor, ou então que a menina lá do Centro Cultural ou do Sesc tinha falado para eles que lá em Iguatu também estava rolando, que era massa, que podia chegar lá, que rolava também, entendeu? Entrou no circuito. Então, ia acontecer alguma coisa em Fortaleza, em Juazeiro, Iguatu provavelmente fosse contemplado com isso. Então, eu sei dessa importância, entendeu? Apesar de grande bosta, né? Mas eu sei dessa importância que houve para a cidade, entendeu? E a gente tava falando dessa questão de valorização, né? Então, dos shows, né? Provavelmente foram os shows que deram menos gente, né? Então, se você fazia um cover, dava 300 pessoas, 400 pessoas. Se você fazia um autoral, aí você ressalvas, né? Tipo, o show da Zimbra, o show de Selvagens, foram os shows que deram mais gente, né? Tipo, o primeiro da Zimbra, o primeiro de Selvagens, se bateram ali 300 pessoas, 350 pessoas. Outros shows não, dava 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, né? O que não dá nem para bancar o custo do show, né? Então a gente meio que pagava para realizar aquilo, porque, como você falou, é o que a gente queria ver. Ah, foda-se, eu quero curtir isso aqui, entendeu? Não importava se ia dar gente ou não. Eu acho que a gente conversou bastante, né? Ainda tem muito pra conversar, porque aqui tem. E eu tava dando uma corrida aqui que eu tava só de olho aqui no coisa aqui. Nós vamos ter que fazer talvez uma parte 2. Teve o Mucambo depois do Oiticica. O Mucambo, né? Pra conversar ainda, que já foi agora pós-pandemia, de que, enfim, as coisas já estavam realmente mais difíceis e essa questão da restrição do horário é o que lascava, né? Mas que a gente pode depois conversar também, fica à vontade, rapaz. A casa é sua. Volte sempre. Literalmente a casa é minha, né? O programa faça de conta que é seu. A gente conversa aí mais vezes. Mas eu acho que demos uma passeada boa. Quem tiver aí curiosidades, comenta aí nos comentários. Qual foi a pergunta que eu esqueci de fazer? Vai lá nos comentários do YouTube, faz a pergunta, que eu vou lá e respondo também, né? Pelo menos curta o vídeo. E quando a Engroove voltar aqui, a gente só vai mudar o lado, aí qualquer coisa a gente completa A gente completa, mas enfim. É isso, tem muita coisa para falar ainda também, mas só vai que ter tem a oportunidade de falar disso. Foi muito bem, volte sempre. É isso, valeu, galera. Valeu, Elinho, viu? Primeira vez que Elinho tá fazendo aqui a entrevista. Elinho vai fazer também depois vai rolar uns com ele também. Hoje começa o multiverso do Oiticica. Valeu.